Papagaio Falante. Oferecimento Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Bet Nacional. Jogo legal é na betnacional.com. E Mini Foods. Crocantes, saborosas. Todo dia é dia de Mini Foods. E aí, Rabelo não veio? Eita, é o Papagaio Falante, Gluguzada. Papagaio Falante hoje pegando fogo. O Rabelo, meu parceiro aqui, que tá sempre comigo, ele tá fazendo a novela aí da Record. E aí é o seguinte aí, ele não vê que ele tá gravando, eu trouxe meu filho que eu tô com o Ratinho, tá sem nome, quero até perguntar pra vocês aí que estão me vendo, que nome que eu vou botar no nosso filho. O Ratinho diz que não é filho dele. Eu já falei, meu irmão, é a tua cara, brother. É a tua cara com o meu corpinho. Então, tá aqui ele pra substituir o Rabelo aqui devagarinho, pra ficar aqui do lado, pá, tal, ganhar um carinho. Daqui a pouquinho vai estar a hora de você comer um negocinho. Eu quero agradecer a você, que tá sempre com a gente, que tá nos botando sempre entre os 20 melhores podcasts, videocasts do Brasil. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua inscrição, pelos seus comentários. Comente, que eu tô sempre vendo os comentários. Eu e Renato Rabelo, e nós estamos entre os 20 melhores podcasts do Brasil. Existem mais de 100 mil por terceiro ano consecutivo. Ano passado ficamos entre os 20, ano retrasado bem ficamos entre os 20, e agora estamos aí nessa fila. Estamos concorrendo, né? Mas estamos bem na fita, né? Mas precisa, entra no IBEST, IBEST é o Oscar da internet, entra lá no IBEST, sai votando no Papagaio Falante, muito obrigado, meu glu-glu. Olha, essa entrevista aqui é o seguinte, tô aqui com um monte de pergunta, um monte de coisa e tal, mas aqui eu quero bater um papo. Eu vi ele lá no Fritada, meu irmão, no Fritada do Diogo Portugal, fiquei impressionado, meu irmão. Os humoristas, e no final ele deu uma explicação que eu fiquei curioso, e o pessoal falou, pô, ele quer ir lá no Papagaio Falante, então vamos lá receber nosso grande, porque tu é grande, né, bicho? Tu é alto, bicho. Tem 2 metros. 2 metros. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, meu velho. Obrigado. Alexandre Correia. Obrigado. Alexandre, eu acho que eu te vi... Quantas vezes na minha vida? Umas 2 vezes, que eu me lembro que eu fui lá uma vez lá na Record, você estava lá com a... Não, eu te vi em 92, 93, 92, 94. Cara, mas tu me viu na televisão? Ou tu lá na Lure. Ah, tu frequentava a Lure do Gibinha? Do Gibinha, a Lure do Gibinha. Mas tu frequentava, porque você foi promotor, né? Não, na verdade lá nós éramos todos modelos da agência do Pantera, que é teu amigão também. Marcos Pantera. Que era dono da Mega. Que era da Táxi. Isso. E aí a modelada toda, né? E o Juneca e o Fedato, que eram os donos. Porra, o Fedato. O dia do Fedato, cara. O Fedato tem um filho lindo, casado, porra, acho que a esposa deles que é Gabi. Nós passamos um Réveillon de 22 para 23, ele foi tomar um negócio lá em casa, em Itu. Fedato, muito gente boa, cara, muito demais, inteligente, né? Porra, não vejo essa turma, acho que... E do Juneca, você lembra dele? Eu lembro do Juneca, cara. Ricardo Roman Júnior. Porra, bicho. Isso. Nós estamos falando de coisa de... 93, 94. Sabe quantos anos? 53? 53. Tu devia ter 18 anos, 19? Não, malandro, eu tinha 20 e pouco. Caramba, 23. nós estamos falando de coisa de 30 e poucos anos. Aí ficava aquela mesa de sinuca lá em cima, a Alicinha Cavalcante, você, a Alicinha, né? Era linda, né, meu? Linda, maravilhosa. Tinha um cabelão comprido. Uma das maiores promotores do... A maior de todas, né? Depois veio a Carol Sampaio, Isabela Menezes, veio tudo depois dela. Fernanda Barbosa, né? Fernandinha Barbosa, minha amiga, minha Fernanda, irmã, né? cara. Mas aquele camarote do Rio que fazia era a Alicinha, né? A Alicinha fazia o Camarote do Rio, fazia o da Brahma, né? Lembra da Brahma? Tudo, da Brahma, né? era difícil fazia do Zé Vitor, né? Do Zé Vitor. Zé Vitor Oliva, que era dono do Gallery. Tu é dessa época, então, das antigas? Eu sou. Amigo do Silvinho. O Silvinho falou comigo, porra, irmão. O Silvinho apanhava do Silvinho, porque eu era mais novo. Ninguém tinha paciência comigo. O Silvinho é mais velho. Aí eu ficava esperando os caras pegar porque o Silvinho pegava muito, pegava o Baiano, pegava o Silvinho, pegava aquela galera toda, e aí eu esperava sobrar alguma coisa pra eu pegar, malandro, entendeu? Naquela época, porra, bicho. Você era bem novo, né, cara? Novinho. Mas eu tava lendo sobre você. Você foi promotor de várias boates. Antigamente você era promotor. E o promotor é uma parada bem maneira, porque sempre convidava todo mundo pras festas, não é isso? Assim, eu fui pra Europa né, na carreira de modelo, eu era modelo do Pantera, eu fui pra Europa, fiquei um tempo lá. Quando eu voltei da Europa, eu tive, né, meu pai deu um enquadro pra mim e falou, você é fluente em 2 idiomas, você não vai, né? Aí fui pro mercado financeiro trabalhar,
Fiquei um tempo num banco, fui contratado porque eu tinha um inglês fluente, espanhol também, e depois o banco ele foi vendido. Eu fiquei um pouco meio desencorajado de voltar para o mercado, porque o mercado queria que eu tivesse aí uma formação mais avançada. Vou chamar para tu. Só puxa o microfone para tu assim, ó. Tá legal, assim, tá legal. direcionado, mas tu fica com a voz. Gostaria que eu tivesse um pouco mais avançado na minha formação. Estava no 4 semestres de economia na FAP. Aí, como a gente sempre frequentou à noite, me convidaram e foi o Clube Base, que foi o melhor clube de São Paulo, que era do Juneca, do Ângelo Leuzzi, do João Paulo Diniz, o Ângelo já se foi, o João Paulo já se foi, era do Luiz Eurico, do Betão Pandiani, do Julinho Pinhatari. Pô, Julinho, meu parceiro, tá maluco? Julinho lá do Rio, meu parceiraço, Fernando de Noronha, ter posado e era engraçado que nós tínhamos uma meta aí de pôr quase 2.000 pessoas numa terça-feira, por exemplo, né, Malandro? Era uma meta... Eu ia na base, cara. Era bruto, era bruto. E o que acontecia? O Ângelo judiava da gente que ele não tinha paciência com ninguém, né? E ele entendia muito de noite, né? O Ângelo era o cara que mais entendia de noite. O Ângelo tá vivo ainda? Não, o Ângelo morreu. Caramba, o Ângelo era o rei da noite. O Ângelo foi... Lembra do Colômbia aqui? Colômbia, lembra do Colômbia? Pelo amor de Deus. Rose Bombom, tu pegou a época do Rose Bombom? Não, do Rose eu não entrava porque eu era menor de idade. E do Vitória tu não pegou não, né? Vitória tinha muita briga dos caras do rugby, né, meu? A gente jogava, tinha muita briga, não dava. Mas eu ia com o Pantera nessa época. Você ia com o Pantera? O Pantera é meu irmão, pô. Eu sou do Alure e do Colômbia. Eu sou do Alure e da o Pantera é um irmãozão meu, fez muito por mim e pela minha ex-esposa. Bom, enfim. O pessoal que não tá ouvindo a gente aqui, não deve estar entendendo nada. A pessoa que não for dessa época, o que eu tô falando aqui é o seguinte, o Alexandre viveu aqui em São Paulo. Ele era promotor, era amigo das boates que eu também, que eu ia, né, dessas boates que ele tá falando aí. Só que você era um malandro, né, malandro? Então era diferente, né? Receber você era pra todo mundo uma alegria, né? Eu curti muito aqui, porque como você ficava indo pro Rio e voltando, quando você vinha pra São Paulo, eu tenho na memória que o Silvinho falava assim, né? O malandro vai vir. Aí ficava todo mundo esperando você chegar, que era alegria na certa, né? Furquilagem, tinha Furquilagem. Aí vocês se reuniam numa cantina aqui na Pamplona. Aí era o Fernandinho Val também. O Fernandinho Val até hoje é meu parceiro. O Fernando acho que foi um dos caras que mais fez comercial no Brasil, bonitão, né? Pô. Não tinha nego feio. Caramba, bicho. Não tinha nego feio. Era um estrago. Saí com os caras. E eu era meninão assim, eu ficava esperando. Aí eu falava, Baiano, pelo amor de Deus, alivia pra alguém, senão eu vou ficar sozinho de novo, né? O Baiano era o Silas. O Baiano. Não o Silas daqui, o diretor, não. Era o Silas. O nome dele era Silas. O Silas foi na época do Garoto Carícia, ele recebeu mais de 40 mil cartas. Era uma coisa que não existia esse número. Ele era um grande modelo, pô. Aí nós fomos pra Europa, ele foi pra Ásia, depois voltou, fomos pra Europa junto. Tu foi modelo também, você? Foi. Mas assim, o Silas era um outro nível, né? O Pantera é top. Pantera era top do top. Não, o Pantera é lá em cima, é outro nível, é outra conversa. O Pantera já é outra conversa. Aí tinha lá o Zulu, tinha o mestrão lá, o Ricardo Herriotti, o Ricardo americano. Pô, americano, faixa preta de jiu-jitsu, casca grossa. Faixa era modelão, americano, pô. Era o Ricardo americano. O Ricardo trabalha até hoje, né? O Ricardo, aí tinha a turma. Era uma turma do Rio que dominava mais. O Sérgio Melo. Lembra o Sérgio Melo? Claro, pô. Primeira campanha de perfume da Corda foi o Sérgio Melo que maluco. fez. Cara, o Sérgio era boa pinta dos caras, ficava intimidado, né, meu? Era ruim ficar por perto dos caras. Muitas histórias, né, bicho? É muita história. Como é que você virou promotor? Aí alguém te convidou porque... Aí o Juneca me levou lá pra base e falou, olha, você tá bem, você tá legal, vamos começar a fazer. Porque o que acontecia? Foi um desdobramento da música eletrônica, né? Então, era tudo novo. Era sound system novo, por exemplo, o som que veio da base foi um som que veio inteiro da Espanha, que era som DAS. A cabine da base, na época, eu lembro de cabeça, custava $400 mil, foi gasto de sound system. Meu Deus. Era um som que batia assim, malandro, batia na alma o som, sabe? A base eu me lembro desse negócio, parecia que você tava dentro de um tambor, meu irmão. A base era o que batia o som. Olha que eu sou rodado em clube no mundo inteiro. O som da base bateu igual o som da base, só a Twilon em Nova York. Eu lembro que o pessoal divulgava isso, falava, meu irmão, essa boate, quando você entrar, vai parecer que você tá... Aquele negócio. Você ficava perto do grave e parecia um soco no peito, assim. E aí veio a DJzada gringa, aí começou a vir gringo, e pau nos gringos. Então, e balada começava às 10 e ia parar às 6 da manhã, aí começou after. Aí começou a era dos after. Aí, amigão. Porra, aí ninguém aguentava, né, bicho? Era só balada. Quem ficou, quem não ficou, já era. E me diz uma coisa, aí você
viveu essa parada toda. E como é que você conheceu Eu conheci a Ana em 96. A primeira dama? Eu conheci a minha ex em 96 do Cabral, que você deve ter ido também quando era na Rua Sem Saída. Ah, tá maluco? Que era do Luciano. Luciano Huck, pô. Isso. Tá louco? Pô. Que era do Luciano. Cansei de ir ali no Cabral. Eu conheci a minha ex lá. E aí ficamos, demos Como é que tu conheceu? Conta na aí. balada. Vamos recordar. Na balada. Parada, na balada, tava lá. jogou o talento nela, talento 6 por carinho, partiu por 12 por a beijoca, jogou o seriado que choca, 5, 7, 9, 11. Qual o talento que você jogou na Ana Hickman? Eu não lembro, malandro. Mas Chegou nela, pá. demos beijinho. Porque ela era novinha, né, cara? Ela era nova, ela era até menor de idade, não era? Ela tinha 16 anos, 15 anos, 16. 16. E ela grandona, né? Mas parecia que tinha 18, né? E vinha aquelas meninas do sul que vinham de pelotão, né? Vinha. E saía de pelotão, vivia de pelotão, né? As modelos, né? Que elas eram tudo, né? Cumpridonas, né, bicho? Muito. Era a época, né? Pra você ter uma ideia, essa geração da minha esposa é uma geração tão de ouro que é a geração da Adriana Lima, da Gisele, da Alessandra Ambrosio, da Fernanda Tavares. Era só rainha, né? Caramba, brother. Da época da Gisele Bündchen, né? Era só rainha. Ana Hickman chegou a desfilar com a Gisele? Sim, Vitória Secret, acho que sim, mas alguma outra coisa em Paris, em Milão. E aí tu conheceu ela, pá, aí chegou ali, pá, bababá. Aí conhecemos, tal. Tu lembra da música que tava tocando? Tu tava tocando qual é a música que tava tocando? Tu lembra quando você conheceu ela? Sempre? Tocava Free do Ultranatê. Freedom! Não, Free Ultranatê. Como é que era isso aí? Essa aqui, Ele não esquece, ele não esquece. eu acho. Não é que eu não esquece, que na verdade foi É hit. bom lembrar, porra. Aí nós lembro. trouxemos a Ultranatê na base. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nós trouxemos... Recordar e viver. Quero saber, a música que ver tava se eu- tocando assim, que pouco você lembra que tava tocando, vocês se conheceram, pô. Vamos ver o que eu Isso consigo. é legal, pô. Eu me lembro quando eu conheci a mãe da minha filha, pô. Aham. Tava tocando uma música do Caetano Veloso. Ele tá procurando aqui a música. Deixa eu ver. Essa era a música que vocês se conheceram. Só um pedacinho porque não pode ouvir. A gente, ó, eles se conheceram. Alexandre Corrêa conheceu a Ana Hickman ouvindo essa canção. Ele olhou para ela, olhou para ele. Ali começava a nascer um grande amor. Na boate Cabral do Luciano Huck. Aí, esse ritmo, ele ficou olhando, ela olhou, ele ficou olhando, ela olhou, ela ficou olhando, ela olhou. Aí, agora vai entrar, ó. Aí foi aí que ele levantou, começou a dançar um pouquinho, ela também dançando. Ele olhou para ela, olhou para ele, começaram a se aproximar. Ele nunca mais esqueceu desse momento. Tá vendo? Tá vendo o Rabelinho? Rabelinho não veio hoje, ele é o Rabelinho. Aí, Bonzão. essa música vocês se conheceram. Tocava. Caramba, o cara não esqueceu, bicho. Tu vê como é que música marca? Ah, sim. Sim. Não, mas que eu já me... Aí me diz uma coisa, aí vocês... Foi paixão à primeira vista ou foi atração à primeira Não, vista? foi namorando, foi ficando. Aí nós nos casamos em 98. Aí vocês namoraram quanto tempo, assim, antes de casar? De 96 a começo de 98. De 96 ao começo de então, 98. Vocês namoraram Aí, 2 anos. Isso, aí 14 de fevereiro de 98. Ela tinha quantos anos quando vocês começaram a namorar? 16. Aí qual foi a situação? Como ela era uma promessa muito grande, a agência de Paris disse, olha, Ana, você tem uma alternativa que é você se emancipar. E você vir para Paris emancipada. Aí, a solução que se tinha no Brasil na época para emancipação era se casar. Casar, né? Aí conseguimos a assinatura do pai dela, não vou entrar muito nesse mérito, foi uma coisa meio nevrálgica. Nos casamos em 14 de fevereiro de 98, não tínhamos nem ela, nem eu, muito pouco. Mas o pai não queria que vocês casassem? Não queria, não aceitava o casamento? Eu não vou entrar muito no mérito, mas foi uma coisa meio complicadinha, assim, sabe? Não aceitava, não queria. Mas nós, em tese, compramos o de acordo dele. Aí a Ana, o Pantera, na verdade, na verdade, a Ana foi pro Japão, ainda namorando comigo, voltou pro Japão, foi uma viagem desastrosa, inclusive foi o Pantera que acertou essa rota dela, e o Pantera tinha falado para ela não ir pro Japão. O Pantera já tinha agência e tudo? Não, era tudo da Mega, era Mega. Que era o Eli, era o Pantera, e o Gustavo que morreu, o Gustavo Vicenzotto, né? Tá. O Gustavo, do olho azul. Morreu, Gustavo? Puta, cara, o Gustavo, fiquei muito mal. O Gustavo foi um paizão.
O Pantera, o Eli e o Gustavo, na época, muito mais assim, o Pantera sempre era um pai, né? Um gentleman, irmão. Cara, ele não deixava, muito educado, muito... ele não deixava ninguém na mão, né? E a Ana era uma promessa, então ele com muita habilidade, ele foi dando uma direção. Trouxe a Ana do Japão, pegou e fomos para Paris. Ele gosta desses desafios do Pantera, né, bicho? Ele gosta de fazer a pessoa aí ele me deu uma instrução e tal, pegou a Ana na mão, mandou para Paris. Fomos para Paris. Chegamos na Paris, aquela dificuldade, né, malandro? Paris é bruto, né? Sem dinheiro é terrível, né? Qualquer lugar sem dinheiro é terrível, mas Paris é muito complicado. Bom, eu viajei com um pouco de dinheiro para que a gente tivesse como subsistir e fomos embora. Deu uns 40 dias, a Ana já tinha explodido. Pau! Caramba, hein? Já tinha explodido. Aí pegou uma campanha mundial e tal. Aí, resumindo, de Paris nós fomos embora para Nova York. Nós ficamos em Nova York de 99 até 2006, direto, morávamos muito bem. Vocês eram namorados e você era o agente dela? Casado, malandro. Nós casamos em 98. Tá. Então vocês eram casados isso. E você era o agente dela. Isso. Aí em 99 nós fomos para Nova York. Aí a Ana chegou em Nova York, aí Nova York já era um outro mercado, não era o mercado da Europa, né? Era um mercado muito complicado, porque era só top. Mas a Ana foi, e as coisas foram acontecendo. Aí ela teve o convite do Hélio Vargas para a Rede Record de televisão. Ali, pô, que hoje é Hélio, diretor-geral do Luciano Huck. Ah, é? Ele é diretor-geral, pô. Eu acho que a única época que a Record fez televisão sabendo o que fazia foi na época do Hélio Vargas, né? Hélio Vargas era sensacional. Porque depois era só Pateta, né? Só Pateta. Só passou Pateta naquela direção artística. Mas o Hélio sabia muito. Bom, aí o Hélio passou, teve toda a paciência lá com a outra parte e foi embora. E a vida seguiu. Aí, em 2002, estou pegando eventos pontuais, né? Em 2002, nós fizemos o setup da marca da Hickman, né? Que foi a primeira marca de licenciamento pessoa física de uma mulher no Brasil, né? Nenhuma mulher, tirando, óbvio, expoentes como Xuxa, as outras que licenciaram produtos infantis, né? A Ana, ela inaugurou uma época que ela fez, então, toda uma gama de produtos de licenciamento. E você que negociava esses licenciamentos? Você que era o... Então, eu soube que o atual marido dela esteve aqui e eu assisti a entrevista daquele rapaz com muita cautela e eu vi a maneira como ele se referiu a mim. Esse rapaz, ele, como é já conhecido, ele sofre de amnésia, né? Esse rapaz, ele tem amnésia. E ele, antes de falar de gerenciamento de carreira, disso ou daquilo, ele tem que se lembrar que na época do Hoje em Dia, ele era tão mau apresentador que a Ana tinha tanta ação de merchandising que passava um pouco para ele fazer. Ele está se esquecendo disso. Mas tem mais, então. Aí, então, o incompetente, segundo a visão dele, né, fez, então... Mas ele falou isso aqui, Dudu? Ah, falou, irmão. Depois você dá uma assistida. Aí ele me deu uma explodida aqui. Que ele faz a linha educado, né? Ele é educadão. Não, se você perguntar para mim... Ele é educado. Mas tudo bem. Quem que é o Edu Guedes? O Edu Guedes eu conheço ele há muitos anos. Então, quer dizer, estou dizendo... Ele sempre foi um cara muito educado, realmente. Muito educado. Foi um cara, assim, muito sincero. Porque eu conheci o Edu, passei Réveillon com ele, tudo mais, blá, blá. Ele era dono daquela sorveteria. Ele era dono daquela sorveteria, né? Aí... Depois até eu vou entrar no mérito, uma opinião minha. Depois eu vou dar a minha opinião para ver o que você pensa da opinião. Mas eu estou dizendo, eu aqui não vou aqui... Estou dizendo, é aquele negócio, né? Eu conheci um Edu, né? Quer dizer, o cara que é meu amigo, tudo mais, babá. Sempre foi muito sincero, muito educado, a família muito trabalhador, sacou? Agora, aí é uma coisa tudo... Outra diferença. Né? Mas não é o caso. Mas, enfim, só a gente aproveita aí uma fala dele aqui. Então, em 2002 foi feita a marca na Hickman, e aí a Ana teve aí foi um case de sucesso em licenciamento. Os anos se passaram, as coisas se passaram, até que culminou na falsa denúncia de agressão no dia 11/11 de 2023, onde até o atual momento eu aguardo, já houve audiência, né, sobre a Maria da Penha. A acusação que paira sobre mim é de violência doméstica e o crime do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente,
de violência psicológica contra o meu filho. Então, eu estou sendo, nesse âmbito, defendido pelo Dr. Tiago Banning, que é o criminalista, e nós estamos aguardando o parecer final da sentença, né? Se eu sou culpado ou inocente, enfim. Mas, o Alexandre, me diz uma coisa. Digo, Porque cada um conta uma história. é. Né? Cada um conta uma história, você escuta a história daqui, você escuta a história de lá. O que foi de verdade, se você quiser falar, entendeu? Que você fica bem à vontade. O que foi porque na imprensa, ela foi no Domingo Espetacular e falou que você tentou dar uma cabeçada nela, empurrou ela e blá, 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 blá. O que aconteceu realmente de verdade? Porque vocês eram casados. Então, tem aquele ditado, marido e mulher, ninguém bota a colher. Mas como essa coisa virou uma coisa, né, e cada um fala uma coisa, se você quiser ter a oportunidade de querer falar, se você quiser falar, tudo bem. Se você quiser falar, eu tô dizendo, qual é realmente o que aconteceu naquele dia, ou nos outros dias anteriores, ou vocês viam, porque vocês são casados, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, realmente é uma coisa que ficou, né, cada um fala uma coisa, né, então você pode se explicar do seu jeito que você quiser. Malandro, a questão não é... O que aconteceu? Realmente você perdeu a cabeça, você ficou nervoso? A questão é a gente trazer para a mesa fato, né? E contar fato no argumento. Primeiro, infelizmente, eu carrego um título motivado pela outra parte, eu vou começar a chamá-la de outra parte para ficar um pouco mais técnico agora. Que nós conseguimos a façanha, graças à falsa denúncia dela de agressão, de sermos o maior caso em tempo de longevidade de exposição na mídia. Vou te dar um número interessante. Até a última aferição que nós fizemos, eu tenho mais de 22 milhões de comentários sobre mim. Eu tenho mais de 85 canais de YouTube que se fizeram com a minha história. Eu tenho 65 processos contra meios de comunicação em andamento feitos pela professora doutora Ângela Brito. Eu tenho um processo no DEIC sobre a acusação da outra parte, na qual ela fez em grande escala no Domingo Espetacular e com o apoio da Rede Record, onde ela cometeu falha grave, né, acusação grave, falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa, 339-340, onde ela me acusou de ser bandido, canalha e agressor. As acusações que ela faz sobre mim de âmbito criminal são formação de quadrilha, formação de pirâmide, desvio de dinheiro, desvio de 20 milhões, 28 milhões, 35 milhões, 200 milhões e falsificação de assinatura. Nós estamos amanhã, malandro, exatamente fazendo 600 dias da suposta agressão, que não houve. Então são 600 dias que esse cara que está aqui sentado na sua frente está aguardando aonde está o dinheiro que eu roubei, cadê a formação de quadrilha, cadê a formação de pirâmide. O advogado da outra parte abarrota o DEIC de um monte de papel sem fundamento. Esse processo já era para ter sido encerrado. Ninguém achou um centavo meu em lugar nenhum, nem aqui, nem na esquina, nem na padaria, nem no Panamá, nem nas Ilhas Virgens, Caimã, em lugar nenhum no mundo. E não suficiente a isso, nós voltamos à sua pergunta sobre a falsa denúncia de violência doméstica. Naquele sábado, fazia muito calor, eu peguei o meu filho e nós fomos jogar basquete, onde a outra parte, já de graça, inventou uma briga comigo. Inclusive, tem aqui o vídeo do meu filho falando isso. Fomos jogar basquete, voltamos do almoço, a outra parte, um calor de 40 graus de tu, já tinha feito ingestão de mais de meia garrafa de vinho. Uma particularidade da outra parte era fazer ingestão de bebida alcoólica e ficar extremamente agressiva, coercitiva, intimidatória. E o roteiro não foi diferente. Sentamos a uma mesa de almoço, como essa mesa aqui, por acaso muito próxima à medida. A outra parte, meu filho e eu. E, sem aviso prévio, sem combinar com o genitor, sem comunicar, ela começa a abordar um tema com o meu filho,
aonde em alguns minutos de conversa, o meu filho começou num choro compulsivo, porque o assunto que a outra parte abordou era absolutamente inadequado para uma mesa de refeição, absolutamente inadequado para o momento, absolutamente dispensável, porque não era da alçada de uma criança de 9 anos na época. Era sobre a coisa financeira, não é? Que vocês estavam passando. Não, ela financeira. virou para o menino e disse, nós vamos ter que vender a casa, uma casa que o menino tinha como a Disneylândia. Então, quer dizer, ela, de livre e espontâneo arbítrio, soberba e arrogante que sempre foi, muito, uma particularidade dela, soberba e arrogância, então começou a narrar isso para o meu filho chorando, aonde eu falei, outra parte, vamos parar com esse assunto aqui, porque isso não está dando certo. Olha o estado que o menino está, não, papapá, continua, eu peguei e levantei. Foi até o quarto, nós já estávamos dormindo em quartos separados, deu um tempo lá, voltei, quando eu voltei, ela continuando com o assunto, e continuando o menino chorando, aonde eu disse, Alexandre, por favor, pegue o seu iPad, eu vou à galeria, casa muito grande, então, onde está ele, você põe 3 vezes aí a distância. Meu filho foi sentar bem longe e fechamos a cozinha. Fazia muito calor e o ar-condicionado ligado, então ninguém escutava nada. E as meninas dentro da cozinha, as 2 funcionárias. E lá a discussão começou, ela ficou acalorada. Ela saiu, foi em direção à churrasqueira, eu fui atrás dela argumentando que ela parasse com aquilo. Aquela discussão, né, muito extremamente acalorada. E ela disse, eu vou chamar a polícia. Eu falei, mas você vai chamar a polícia por quê? Você não fez? Não, eu vou chamar a polícia. Ela pegou o carregador do celular e foi passar pela porta. Mas falei, eu entrando em desespero. Para quê? Eu sabia que se ela chamasse a polícia, amigão, a outra parte famosa chamando a polícia, eu estava ferrado. Ela pegou e no que ela foi correr a porta, eu com o pé, eu segurei o curso da porta, a porta deu um tranco, pegou no braço dela, ela pegou e fechou a porta. Quando eu vi, ela já estava ligando para o 90, dizendo que tinha sido agredida. E aí, malandro, eu subi para o meu quarto, fiquei completamente aturdido, voltei, fui atrás do meu filho que estava com as meninas no quarto onde as meninas ficavam lá no fundo, no anexo da casa, bati na porta, disse, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E liguei para o advogado da empresa e o advogado da empresa disse, olha, vai embora que você vai ser preso. Mas eu falei, mas eu não fiz nada, não há marca, não há nada. Vai embora que você vai ser preso. Por quê? Aonde está aí que a gente começa a parte um pouco mais técnica, né, malandro? Por exemplo, não é dado ao homem a presunção da inocência. Esse é um dos pontos da Lei Maria da Penha, muito sério. Então, qualquer mulher que estiver mal intencionada sobre um homem em um ambiente fechado, não filmado, que era o meu caso, eu não tinha câmera. Se tivesse câmera, eu estava absolvido. Essa palhaçada toda não tinha acontecido. Ele fica vítima e à mercê da sorte. A partir do momento que essa mulher, que está simulando uma agressão, liga para a patrulha da mulher, acabou. A patrulha da mulher vai lá para te prender, ela não vai lá para conversar. Então, portanto, eu escutei o advogado da época e fui embora para não ser preso. E vim embora para São Paulo. E aí, malandro, tem muita areia aí no meio do caminho, mas respondendo a sua pergunta, isso foi o fato. Então, indo a ponto, não houve cabeçada, não houve soco, não houve chute, não houve nada. Não aconteceu nada de violência? Não. É porque eu estava até conversando aqui com o meu diretor Silas aqui, meu parceiro, meu sócio, tudo aqui. Eu falei, olha, bicho, eu sou uma pessoa extremamente contra a violência numa mulher. Sou assim, uma pessoa, eu acho isso uma covardia, acho isso porque eu acho que o diálogo, eu também já fui casado, eu também já discuti com a esposa, porque, né, qualquer casal discute aquela coisa toda e tal, mas quando você agride, você perdeu a razão. É que nem nos Estados Unidos, né, quando as pessoas têm direito de ficar discutindo assim, uma cara, você vê que o americano fica ali discutindo, te acho isso, te acho aquilo, mas se você encostar a mão, você perdeu a razão, você acabou a parada. E realmente você está contando a tua versão, né? Que eu acho que de repente você não teve nem oportunidade de contar, né? Porque... Não, eu tive, malandro, eu tive muita gente que
Aqui é diferente, né, Serginho? A minha relação com você, sem você saber, eu tenho muita memória sua de... Tô falando de um quarto de século atrás, né? Alguns amigos em comuns, com o Silvinho. Então, aqui, o contar da história aqui é diferente, né? Mas é a mesma história que eu contei em 65 podcasts com esse. E como é que está sendo a justiça quando você conta essa história? Porque o pessoal está falando, vem cá, mas ele não vai ser preso? Eu falei, não sei, não estou acompanhando e tal, babá. Você está com ordem de prisão? Você está... Não. Você, Então, você tem medo de ser preso? Como é que está a sua cabeça? A contar na semana passada, a outra parte, seus advogados tentaram me prender 10 vezes. 10 vezes. Te prender? Mas por causa dessa acusação ou por causa de outra? A primeira situação foi por conta dessa falsa denúncia de agressão. A segunda situação foi por mentir que eu tinha posse de arma de fogo em casa, sendo que eu nunca tive. A terceira foi uma ligação que o marido dela fez para mim do celular dele, que se eu tivesse atendido, daria quebra de medida protetiva. A quarta foi um simulacro de quebra de medida protetiva que o Eduardo, junto com meu filho no carro, promoveram. E aí por aí vai. Por aí vai. E a história da pensão? Como é que está essa história? Porque pensão da cadeia mesmo, pensão, meu irmão. Pensão é uma coisa muito séria. Infelizmente, Orlando, é o seguinte, eu cumpri a minha parte. É o que dá para eu falar. Aí sobre a outra parte, eu tenho sanções da justiça, eu preciso respeitar. Porque, pelo que eu li aqui, quer dizer, eu li algumas coisas aqui, você se beneficia de um dinheiro que ela dá, não tem um negócio de 15 mil reais que ela dá, você ganhou na justiça. Dá a quem? Eu não sei, mas você não... Então, você não tem, você não está recebendo esse dinheiro? Eu tenho. Isso é verdade ou é mentira esse negócio que você ganhou uma ação? Isso chama alimentos compensatórios. Porque olha só, malandro, veja só você. 2 pessoas pobres ficam milionárias. As 2 pessoas pobres são casados no regime chamado comunhão parcial de bens, que é o quê? Tudo que esse casal pobre adquire do casamento para frente pertence ao casal. 50-50. Muito bem. Mas haja você, que coisa incrível, até agora, metade do casal vive como um mendigo e a outra metade curte a vida adoidado. Mais um pouquinho. Aí, malandro, a gente entra no mérito da premeditação de tudo. Por quê? A maneira como foi encontrada pela outra parte de me eliminar do jogo, né, do game, era premeditadamente tudo o que ela fez. Vou te contar um dado muito interessante. A falsa denúncia de agressão, esse episódio que eu contei da discussão, ele ocorreu no dia 11/11 de 2023. No dia 26 de outubro de 2023, então 15 dias antes do ocorrido, a minha ex-sócia, ela constituiu uma empresa chamada Hickman House, aonde só tinha um sócio, que era ela. Eu não fiquei sabendo. Você não soube que existia essa... Não sabia não. Como é que você soube? Malandro? Como é que você soube? Foi uma grande amiga minha que contou. Aí, os recebíveis da empresa que era minha e dela de sociedade, os recebíveis eles foram migrados pela Hickman House. Então, é muito difícil você conseguir explicar para uma pessoa que não esteja aprofundada no assunto que o que faz uma sócia constituir um CNPJ de uma empresa com o KNAI da empresa ser idêntico à empresa momentânea, né, que se usa para faturamento, aonde só ela é a sócia. Com qual intuito, né? E nós temos aí uma série de outras coisas que dão clara aí a premeditação de tudo. E, na verdade, tudo que eu estou passando, malandro, só tem o culpado, que sou eu, que fui burro. Porque estava na cara que isso ia acontecer.
Mas por que estava na cara? Por exemplo, você acha que... Malandro, aí a gente vai entrar muito em detalhes, assim, mas eu digo para você o seguinte, a maneira como eu já vinha sendo tratado, e tenho incontáveis testemunhas, estava na cara que isso ia acabar assim. Mas por quê? Vocês foram casados durante quanto tempo? 24 anos 24 e 8 anos não é, meses. 24 anos não são 24 meses, nem são 24. Malandro, É uma boa. vida, aliás, são 3 casamentos de 7. Um quarto de século, né? Mais conhecido. Mas veja só você. Olha como é que a injustiça é engraçada. Se eu fosse um cara que tivesse boletim de ocorrência de briga de bar, violência contra a própria outra parte, violência contra a mulher, briga de trânsito, eu não tenho nem isso, malandro. Você nunca teve... Eu nunca pisei numa delegacia por conta de um boletim de ocorrência onde eu era o responsável por uma agressão. Não há registro em 24 anos e 8 meses da outra parte de ter sofrido violência psicológica e física da minha parte, onde a narrativa dela depois é que ela era compulsivamente, costumeiramente, quase que diariamente, vítima de violência psicológica. Mas vamos um pouquinho mais a fundo. Você conhece alguma mulher que sofreu violência física? Violência doméstica? Violência física? Você conhece alguma mulher, malandro? Isso. Tá. Então, vou deixar aqui uma suposta lição de casa, me permita essa liberdade. Se você pega 100 mulheres que sofreram violência psicológica e física de seu companheiro, marido, noivo, amante, seja lá de quem, e você perguntar, Chiquinha, Mariazinha, Daniela, Sebastiana, quanto tempo vocês demoraram para se relacionar de novo com um homem? Quanto tempo demorou, moça em questão, para outro homem tocar em você? E você vai escutar mais ou menos 1 ano, 2 anos, 6 meses. Olha que engraçado. A outra parte apareceu no elevador do gato 10 dias depois. Não é muita superação? Você está falando do que ela... Do rapaz, ela, isso. do Edu Guedes que começou a namorar ela. Não é muita superação? É muita força, né? É uma mulher muito forte, né? É muita superação. Mas sabe, malandro, que aqui é assim, né? Diz que quando você tem um problema, é porque você tem a solução do problema, senão você tem um fato. Mas foi, infelizmente, isso podia ter acontecido ainda pior. O que está acontecendo comigo ainda é pouco. Eu podia ter sido vítima de coisa muito pior. Porque quem faz o que a minha ex-esposa e o Eduardo fazem contra mim e promovem, isso é coisa de gente com mente com desvio de conduta, né? São pessoas com, além de desvio de conduta, de má índole. Má índole. Você acha que... Você falou uma coisa aí que às vezes, quando as pessoas bebem, as pessoas às vezes fazem coisas que, se tivessem sóbrias, não fariam. Você acha que... Você disse que ela estava bebendo vinho e tudo mais, blá, blá, blá. Você acha que ela agiu dessa forma porque ela estava, de repente, alcoolizada Não, e tal? Ou ela agiu dessa forma porque... Eu não sei. Nos últimos tempos, toda vez que ela tinha uma atitude agressiva, que me humilhava e me diminuía na frente de quem quer que seja, foram muitas vezes motivadas pelo consumo de álcool. Não estou aqui fazendo o papel de santo, de bom... Não. Mas a ingestão de bebida alcoólica levava a outra parte ter uma atitude em demasia, né, exagerada. É o que acontece, as pessoas... Eu estou cansado de ouvir, eu não bebo, mas eu estou cansado de ouvir as pessoas falarem, olha, o cara é um amor, mas aí ele bebeu, aí começou a me maltratar, aí no dia seguinte se arrepende, pede desculpa, e eu continuei com ele, entendeu? Amiga minha falou, aí eu continuei com ele, aí depois ele bebia, me maltratava, me xingava, me batia, me agredia, aí, mas assim, depois ele pedia perdão, puxa vida, era o melhor homem do mundo, e eu falava, você devia ter acabado, devia ter ido embora, o cara gritou contigo, vai embora, entendeu? Eu falei pra essa minha amiga, falei, gritou,
Começou o relacionamento, fala pra você que tá me ouvindo, começou o relacionamento, o cara é agressivo, possessivo, grita com você, abandona, bicho, porque isso aí vai dar merda. Vai dar merda. Agora, quando as pessoas estão alcoolizadas, de repente elas fazem coisas que de repente podem se arrepender futuramente, mas às vezes quando vai se arrepender já é tarde. Eu estou perguntando porque como você falou que... Você já viu no processo de... Porque são 24 anos, a gente está falando aqui de um casal de 24 anos, não é um casal de 6 meses, nem de 2 anos, nem de 3 anos, nem de 7 anos. As pessoas geralmente acabam os casamentos com 7 anos. Vocês superaram 7 anos, superaram 14 anos, superaram 21 anos, 24 anos. Isso já vinha acontecendo entre vocês, quer dizer, vocês tinham essa coisa da discussão, vocês estavam dormindo em quartos separados, ninguém fazia mais amor com ninguém, já era um casal separado, mas morando junto. Que isso também acontece. Mano, eu posso pedir só um minutinho pra você? Pode pedir. Deixa eu só ver que posso só ver uma coisa aqui no meu celular? Pode. Com licença. Fica tranquilo. Um minuto. Eu converso aqui com o meu Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, que o Ratinho Júnior é o nosso governador lá no Paraná. Aliás, ótimo governador, hein? Eu vou chamar aqui de Ralandro. É uma mistura de ratinho com malandro. Hoje ele está substituindo o Renato Rabelo, que está fazendo novela ele está fazendo novela na Record, né? Aí ele está substituindo aqui o Rabelo. Falou, eu vou lá na entrevista lá que eu quero conhecer o Alexandre Corrêa. Vamos chegar. Mas fala. Então, malandro, é o seguinte, o que acontece? Quando eu digo que o único culpado de eu estar nessa situação calamitosa sou eu mesmo, é aquilo que hoje eu passo para outros homens que estão passando pelo mesmo problema. O que acontece é o seguinte, uma mulher imotivadamente ou repentinamente, ela corta a relação sexual. Para de beijar, para de abraçar, para de agradar. Começa a criticar, começa a gritar, começa a papá, começa a dar indícios claros de descontentamento e insatisfação. E o homem, idiota como eu, tenta manter aquilo vivo, a família e tudo mais, ele está assinando uma condenação a curto prazo. Porque esta mulher, ela já não está mais no casamento, ela não quer mais você como homem, e ela em algum momento vai fazer alguma coisa pior para você ser sacado do casamento. E foi o que aconteceu. Quando lá em fevereiro de 2023 eu tivesse tido uma coisa chamada dignidade e ela propôs dormir em ambientes separados, eu não devia ter ficado em outro quarto, mesmo a casa sendo grande e tudo mais. Eu devia ter pego minhas coisas e ido embora. Então faltou dignidade a quem? A mim. Eu sabotei a minha dignidade. Por que você se mantinha ali? Você amava ela? Você sempre foi um cara apaixonado? Ou você muito também... além de amar, você destruir é fácil, construir é difícil. Né? Destruir, qualquer um destrói. Se eu quiser, eu destruo essa mesa, você destrói essa mesa, a gente destrói aqui, chuta. Mas e construir? Né? Outra, eu, toda a minha idade, eu queria ter paz para criar o meu filho. Mas eu também não tive sabedoria para entender que a ausência de paz e os constantes ataques que a outra parte me diminuía, principalmente na frente do meu filho, aquilo já estava passando de todos os limites, eu devia ter me posicionado. E o que era ter me posicionado? Ter saído do ambiente, fisicamente. Eu estaria aqui dando esse texto todo para você? Não. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você acha, por exemplo, vocês casaram apaixonados, vocês não casaram por negócio, né? Vocês se apaixonaram, né? Por acaso virou um negócio, você virou um agente dela e tudo mais, blá, blá, blá. Pelo seu lado empreendedor, você... Agora, qual foi o momento em que, para você, o casamento realmente acabou? Vocês entraram numa crise de casamento, sacou? De repente perdeu o tesão, perdeu a admiração, sacou? Talvez você, de todos os que me entrevistaram, seja o que vai entender isso e inclusive espero ou não, você chancele o que eu estou dizendo. Você conhece todo o universo de celebridades do Brasil, correto? Eu sei que você conhece. De cima até a subcelebridade. Qual celebridade de grande empoderamento
não empoderamento feminino, estou falando empoderamento financeiro, de fama, de dinheiro, de produto, de propriedade, disso, de aquilo, qual dessas são manobráveis? Não são manobráveis. Vale a regra dela. Ou eu estou contando alguma mentira para você? Me corrija, malandro. Você está falando uma coisa muito... realmente... até... eu vou ser ético aqui e respeitar você, mas se você pegar 5 de ponta... O ego, né? Muita gente... E falar, ô fulana, eu quero que você pare de usar preto e use só branco, ela vai olhar pra tua cara e vai falar, então você vai tomar no seu cu, seu trouxa. É assim que funciona. A maioria... É reto o negócio. Eu tô vendo aquela série agora do Luiz Miguel, e é muito interessante essa série do Luiz Miguel, tá no Netflix essa série. E começa ele pequenininho, o pai explorou muito ele, porque quando ele era garotinho, então depois ele virou o Luiz Miguel, e é mais ou menos isso mesmo, quando a pessoa vira uma grande celebridade, ele que dá as ordens, você passa a ser dispensado. Pô, mas eu tava desde o começo. Foda-se, parceiro. Tu acha que você foi... eu em algum... Te tiraram do time ali na hora? É que assim... Foi muito... Porque você foi muito importante, eu digo, pelo que você está contando a tua história. Você imagina só, quer ver? Eu vou te dar um exemplo em termos de um ativo. Vamos pegar. Você não tinha nada, passaram-se 10 anos, você estava numa mansão de 40 milhões, estourando champa, Mercedes na garagem e o escambau a 4. Bolsa, carro, viagem, pá. Não tem como a outra parte não se achar. Desculpa. É direito dela se achar. A única coisa é que podia, né, termos entrado num acordo de desmame, podíamos ter entrado num acordo de cisão da sociedade, de dissolução da sociedade. Mas eu imputo mais a culpa a mim, malandro, de não ter tido a atitude certa na hora certa. Quem é 10 anos mais velho sou eu. A responsabilidade é minha. Mas como homem, eu digo o seguinte, tudo bem, você ali era o homem ou a gente, e ela era a principal, ela era a protagonista da parada, ela que, despontou, muito talentosa, muito carismática, linda, e fez sucesso aí pelo mundo, e como apresentadora também muito boa, blá, blá, blá. E você era o marido dela e o agente dela. Qual foi a hora que você acha que você perdeu o cargo de marido, de homem, e você perdeu o cargo de agente? Porque você... Eu acho que assim, muito se falou a meu respeito, né? E muito eu fui criticado porque eu era truculento, grosso, parará. É isso que eu ia falar, porque as pessoas falam, eu não conheci você, eu me lembro de... Serginho, é assim, mas eu vou falar... Quem é o Alexandre Corrêa? Você assim, realmente é também estourado? Você é aquele cara que, vem cá, qual é? Porque é normal, assim, eu estou dizendo, é errado, mas é normal. Hoje em dia, você conhece várias pessoas que são assim. Quando bebe, então, meu irmão, vira é cruel, né? Eu vou te dar um exemplo prático. Nós somos da era analógica que transitamos para a era digital. Na era analógica, você tinha 2 fatores que era muito importante quando uma celebridade ia a uma cidade, por exemplo, que você deve ter passado por isso milhares de vezes. Foto e autógrafo. Vai organizar uma fila em Mossoró, 4 da tarde, num sol de 40 graus, pedindo por favor. Organiza, quero ver. O cliente perdido, outra parte perdida. Teve uma época, quando ela fez uma linha de calçado e foi uma porrada, né? Vendia pra caralho. Aí nós criamos uma mecânica com o diretor da empresa que foi o seguinte, o cara era o satanás para vender. Eu falei o seguinte, olha, vamos fazer assim, o grupo calçadista que comprar mais de 50 mil pares ganha uma visita dela. E 50 mil pares era muito giro de royalties. Malandro, nós varremos o Brasil inteiro. Existia essa troca mesmo. Lembra disso? Pessoa passar, tomar café com o artista, almoçar com o artista. Nem cheguei nisso. O artista visitar. Era só a presença da outra parte. Aí é quem? O trouxa e a outra parte. E eu fazia o meu trabalho, modéstia à parte, com excelência. Carregar mala, falar com o cliente, dar esporro, gritar, reclamar. E não gostou, foda-se, parceiro. O meu problema era defender a outra parte.
Acabou. É o trabalho do agente. Acabou, eu quero que se foda, se não gostou de mim. Que pouco se me dá, rapaz. Eu passava com os caras que queriam um trator, entendeu? A gente fala, ó, eu falo pra você pode ser antipático. O artista não pode ser antipático. Jamais. O artista tem que estar E ela sempre, que fique muito claro, eu tenho todas as diferenças com a outra parte. Todas. E se Deus permitir, nunca mais eu vou ter que ficar com ela dentro do mesmo ambiente. Deus vai me dar esse livramento. Você fala isso de coração ou você fala isso? Falando, eu vou te dar uma notícia que você vai ficar um pouquinho mais, para ver se eu te convenço. Se Deus falasse assim, Alexandre, eu te dou 2 alternativas. Você ficar casado com a outra parte o resto da vida ou a morte? Eu prefiro a morte. Pode ser? Não. Pode ser ou não? Quer que eu repita? Não. Mas Quer que eu repita? Você tá falando isso num momento de emoção. Não, moço. Não. Porque Não, eu não vou entrar no mérito, malandro. E se eu falasse que... Eu acho melhor você acreditar em mim. Não, e se eu falasse que você voltaria com aquela Ana Hickman que você conheceu? Porque, Não, muito obrigado. Você conheceu... Não, nem de 2, nem de 3. Teu coração Não. Esquece. Você ficou um cara... Mas porque você ficou muito machucado, porque quando você ainda estava separado dela em casa, você ainda amava ela, você era um cara... Ainda não sei apaixonado, mas você amava. Quando houve a falsa denúncia de agressão, no dia 11/11 de 2023, eu tinha esperança de salvar o casamento. É porque eu acho que você dando uma entrevista, não sei aonde, que eu senti nos seus olhos, assim, que eu falei assim, pô, esse cara ama a Ana Hickman, ele tá sofrido. Não existe mais, eu não tenho sentimento algum pela outra parte. Eu só quero dela que ela dê aquilo que me pertence e pare de me perseguir. Ela e o Eduardo Guedes. Eu estou pedindo que eles parem de me perseguir. Eles têm obsessão em me prender, obsessão em me prejudicar. Então eu estou um pouco farto disso e eu gostaria que eles parassem com isso. Se você tivesse a oportunidade de estar numa sala, Ana Hickman e você, só os dois, só vocês dois, numa sala onde só vocês ouviriam a conversa de vocês. Malandro, eu não fico com essa moça o que sozinho. Não. O que você queria te perguntar pra ela? Porque de repente você não tem vontade de perguntar pra ela. Eu não tenho nada pra falar pra ela. Por exemplo, você fala, eu tô ouvindo a sua história. Pela sua história, você não teria vontade de perguntar pra ela por que você fez isso comigo? Não. Assim, por exemplo, o motivo, já que você se fala tão injustiçado. Porque de repente, sabe o que acontece? Por exemplo, eu também não entendo às vezes, eu não entendo determinadas coisas. Porque, por exemplo, eu fui casado com a Mary. A Mary trabalha com a gente, a Mary. Mary é mãe do meu filho. Fui casado com a Tita. A Tita é mãe do meu filho e da minha filha, que mora lá em Londres. Hoje ela é casada com o Pete Tong. Ela era até modelo da táxi. Você deve lembrar dela, de repente, da Carolina Costa. Tá. Linda. Ela era da táxi. E eu a conheci ela jogando futebol pela táxi. Futebol das meninas de Campo de Jordão. Aí lembra? Porra. Jogava Ford contra táxi, contra Elite, contra Jet Set, era maravilhoso. Eu tava lá com o Pantera, eu olhei pra ela, me apaixonei. Lá no Morumbi, aquela quadra. Eu falei pra ela, você vai ser a mãe da minha filha. E tivemos um relacionamento, tive uma filha com ela, um filho. Só que, pra mim, essas mulheres que são mães dos meus filhos, independente do que elas fizessem comigo, elas são pessoas sagradas, porque elas me deram o que eu mais amo da minha vida, que são meus filhos, que é o Sérgio Tadeu, o Edgar e a Stephanie. Uhum. Você não vê por esse lado, por exemplo, eu estou dizendo o seguinte, eu não te conheço muito, quer dizer, eu não te conheço, né? Eu conheço... Mas o jeito que você fala, sacou? A forma como você se conduz, eu acho que existe ainda um coração batendo forte, quando eu falo coração batendo, uma pessoa que tem amor pela vida. Uhum. De repente, se você... A Ana Hickman, ela é mãe do seu filho. Independente de tudo isso que aconteceu, bicho. Ela é a mãe do seu filho. Tá. Ela deu à luz uma pessoa que você mais ama na vida, que eu sei que você estava falando, que é o seu filho, que é uma pessoa sagrada, preciosa e tudo mais. Essa pessoa que deu à luz ao seu filho, que eu considero, quando uma pessoa dá à luz ao nosso filho, a pessoa sagrada. Independente dela, ela pode errar, que eu vou sempre amá-la por ela ter dado à luz ao meu filho. Você acha que se vocês tivessem uma conversa, vocês dois, num determinado lugar, olhando para o pôr do sol, que pergunta você faria para ela? O que você diria para ela num momento tão sublime? Que, porra,
Porque ela é a mãe do seu filho, bicho. Você é o pai do filho dela. Que ela tem que entender isso, que você é o pai do filho dela. Tá. Que também é uma coisa sagrada, porque o pai sempre é meio pro escanteio, né? Nós somos meio pro escanteio, mas nós somos pessoas sagradas. A mãe é mais sagrada, que carrega o filho na barriga, na barriguinha e tal. Mas você não tem ainda um pedacinho do seu coração para você olhar aquela... Porque a tua história é bonita, cara, com ela. Você a conheceu, você a levou para viajar, ela brilhou, ela, pô... Vocês devem ter vivido momentos maravilhosos. Quando você fecha os olhos e fala, caramba, bicho, puxa, tinha aquela viagem, aquele momento, o nascimento do nosso filho. Você não teria, de repente, para tentar entender tudo isso, porque pelo que você fala, bicho, isso foi uma coisa... Qual a explicação para isso, bicho? Tá. A bebida não é explicação. O que aconteceu? O que você fez que falou assim, caramba, um dia ela acordou e falou, olha, não quero mais você, não treino mais com você. Tudo bem, perder o tesão é normal, até perder a admiração é normal. Quando perde a admiração, o casamento começa a acabar. Mas o que você perguntaria para ela? O que você teria vontade de entender? Você teria vontade de entender? Por que você acha que ela fez tudo isso, já que você... Malandro, uma pergunta mais direta. é assim, muito, muito, muito sensível da sua parte mencionar dessa maneira. Ninguém até hoje fez essa ponderação, mas eu vou explicar de uma outra maneira para você. Olha só. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Se a outra parte tivesse falado assim, amigão, senta aqui que eu vou te dar uma boa ou uma má notícia. Eu não te amo mais, eu amo fulano, não quero mais o nosso casamento, então vamos fazer a coisa numa boa. Quem é a celebridade aqui sou eu, você é o agente. Não concordo em dividir metade, vai ter que ser uns 70-30. Só que eu vou pedir para você se organize em 3 dias, saia de casa para que eu fique sozinha. Malandro, eu juro pelo meu filho, eu teria pego minhas coisas e saído de casa pela porta da frente. E nada desse circo romano estaria acontecendo. Só que a outra parte, ela foi influenciada por um grupo de pessoas que nunca gostaram de mim. E apresentaram a ela um plano teoricamente perfeito, que culminaria na minha prisão. Mas como a prisão não aconteceu, porque se preso não fala, e a prisão não aconteceu por 10 tentativas, a outra parte não mudou a sua estratégia desse seu plano. E o que era um país contra mim, devagar a gente vem mudando a opinião. E a opinião pública vem mudando. E por que essa sua ideia de se sentar ao pôr do sol, ela é absolutamente inviável, impossível? Porque quando alguém quer tirar a sua liberdade, malandro, não tem acordo. Acabou. Não tem papo, não tem conversa, não tem conversinha, não tem nada. E o mais grave é a conduta dos advogados dela, que em vez de procurar e conciliar, jogam álcool na fogueira. Então, não suficiente a índole, não suficiente a premeditação, não suficiente a um grupo de pessoas que a incentivou a fazer isso, ela tem advogados que só querem pôr fogo na coisa. Veja só você, vou te dar um exemplo. O advogado dela, um doce, olha que coisa incrível isso. Ele me acusou, a mim e Cláudia Helena, de ter 947 milhões de reais numa conta em Londres. E a Cláudia Helena? Era outra agente dela. Você escutou o número, né? 947 milhões num banco em Londres. 947 milhões? Falou o quê? Quem que tinha esse dinheiro? Eu e a Cláudia tínhamos esse dinheiro em Londres. Porra. Aí, o nosso advogado criminalista, o doutor Bruno Ferulo, muito competente, conseguiu a carta do banco dizendo que isso tudo não passava de uma loucura. Então, derrubando a narrativa e desse crime que o advogado dela cometeu, que é falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa. Ninguém pediu desculpa.
meios de comunicação deram, meios de comunicação são pagos para falar mal de mim. Então nós temos um quadro de terror, malandro, que quem não tem maldade no coração não consegue enxergar. Mas é muito sério o que está acontecendo comigo. É muito grave. Mas eu estou de pé lutando. Agora me diz uma coisa. A minha pergunta, Uhum. que eu estava falando com você ali, é o seguinte. Por que ela quis se separar de você? O que você fez? Por exemplo, acabou o tesão, acabou a admiração, você fez alguma besteira, você traiu ela, um dia você foi agressivo com ela, você estava perseguindo ela, você estava proibindo ela de fazer alguma coisa, não faz isso, não faz... O que você fez para que ela um dia falasse, olha, eu vou dormir agora num quarto e você começa a dormir no outro? O que aconteceu, algum fato, alguma coisa? Por que ela fez isso? Ela sempre foi uma pessoa muito apaixonada, pelo que, por exemplo, eu não vou aqui entrar em mérito sobre fidelidade. Eu, como não a conheci também, a Ana Hickman, eu vi ela umas 2 vezes ou 3 vezes no programa. Não sei da vida particular da Ana Hickman, nem da vida particular de vocês. Mas o que aconteceu para que ela, de repente, falasse, vou dormir num quarto, vou dormir no outro? Alguém fez... O que aconteceu? Você sabe explicar o que aconteceu? Nada aparente. Eu acho que foi um próprio desgaste mesmo que fez ela tomar essa iniciativa de me convocar. Vocês brigavam muito? Vocês discutiam muito? Nos últimos tempos, muita briga. E essas brigas que vocês faziam, você ofendia muito, você humilhava ela? Não, brigas acaloradas. Iniciava-se ela me acusando de alguma coisa e eu tentando me defender e eu sempre saindo de culpado. Que é a base da briga entre homem e mulher hoje, né? Malandro, sempre o homem é culpado. Sempre. Mas principalmente mulher narcisista, aí é que o negócio fica feio. Mas você nunca botou a mão nela, não, agressivamente? Isso aí você não fala... Não há relato disso. Mas eu estou perguntando para você, independente... Não, malandro, não. Você nunca perdeu a cabeça e... Porque às vezes tem homem que de repente perde a cabeça e faz essa monstruosidade de agredir uma mulher. Que é aí que eu acho que é puta covardia. Eu não admito. Eu acho, o cara pode ser o que... O cara pode ter tomado chifre, a mulher pode ter xingado, pode ter feito... Mas a gente não pode encostar na mulher. Isso aí é uma filosofia de vida, né? Eu sou uma pessoa que eu penso assim, tudo bem, mas não encosta na mulher. Isso nunca aconteceu. Você nunca perdeu a cabeça e ela, de repente, veio pra cima de você e você, Discussões acaloradas, sim. De marido e mulher. Sim. Agressão física, jamais. E você se arrepende de alguma discussão encalorada que você fez? Que você falou assim, puxa vida, esse dia eu vacilei, não devia ter feito... Não, tão forte. Eu me arrependo de ter sido alguém omisso e passivo. Como assim? De quando, por exemplo, houve, como eu citei alguns minutos atrás aqui para você, que ela sugeriu que dormíssemos em quarto separado, ela sugeriu, eu devia ter saído de casa, não ido para outro quarto. A partir do momento que eu fui conivente com o mando dela, eu chancelei o crime da omissão. Você se arrepende disso? Amargamente. Puxa vida, naquele momento devia ter ido embora. Dado linha e tal, mas e você ficou ali por quê? Você queria... Trouxa. Mas você ficou ali porque não tinha para onde ir ou você ficou ali? Existiam outros imóveis. Eu fiquei porque eu acreditava numa instituição que estava falida. E quando foi que você desistiu da instituição falida? Na verdade, eu fui forçado a desistir dessa instituição falida no dia 11/11/2023, quando houve a falsa denúncia de agressão. Lá naquele momento, eu tive que sair fugido de casa para não ser preso, naquele momento eu desisti da instituição. Aí eu falei, perdi. Acabou. Agora, você acha que... Você fala muito do Edu Guedes, que está te perseguindo e tudo mais. Você acha que... Quando vocês eram casados, o Edu Guedes e ela tinham algum tipo de relacionamento? Eu tenho certeza. Você tem certeza disso? Absoluta. E se eu te contar mais ou menos que, pelo que eu conheço o Edu Guedes, eu diria para você que se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria que eles nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento antes
E depois que, de repente, ela se separou, naquela carência, aquela coisa que a mulher fica carente, né? Aquela coisa toda que você conhece bem, como eu também conheço bem, como as pessoas conhecem. Quando uma mulher está carente, às vezes ela abraça. Qualquer pessoa que passa a mão na cabeça dela, leva. Até minha mulher falava isso pra mim, falava, ó, não me larga não, porque se eu ficar carente, o primeiro que passa a mão me leva. Que é normal do ser humano. O ser humano precisa de outro ser humano. Então eu conheço vários casais. Por exemplo, eu conheci uma mulher que ela era anestesista de um médico. Essa mulher era minha amiga. E ela era casada. E bem casada. Ela ficou casada uns 7 anos. Por isso que eu até falo esse negócio de crise dos 7 anos. Eu acho essa coisa de 7 anos sempre, sei lá, as pessoas se separam, não sei o que é isso. Ela era casada. E ela se separou do marido dela. E ela era anestesista de um médico que também era casado, muito bem casado. E o cara se separou. E num belo dia, eles se encontravam sempre, porque ele fazia cirurgia, ele era cirurgião. Ele separado, ela separada. Acabou a cirurgia, não sei o quê. Vamos tomar um café ali, vamos almoçar, sei lá o que rolou. E começou a ter uma conversa e tudo mais, blá, 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 blá. Enfim, resumindo a história boa, história curta. Ela começou a vê-lo de uma forma diferente. E ele também começou a vê-la de uma forma diferente. Isso eu sei porque ela é minha amiga confidente, é como se fosse minha irmã. E ele falou, eu não entendi que de repente, do nada, eu comecei a vê-lo como homem. Eu via como médico, admirava ele como médico. Ele fazia cirurgia, eu que dava anestesia. E, de repente, se envolveram e estão casados até hoje. Tá. Então, isso eu presenciei. Tá. Aí, se você falar pra mim assim, poxa, cara, mas claro que o médico, já pegava ela. Se encontravam sempre, ela era anestesista, ele era o médico. Ela mesmo casada, e ele mesmo casado, rolava um clima e tal. Enfim, mas essa não é a verdade. A única verdade é que, depois que eles se separaram, não sei o que acontece no universo, que ela começou a vê-lo como homem. E ele começou a vê-la como mulher e estão casados até hoje. Eu estou contando um fato de 10 anos atrás, que hoje eles estão casados. Deve estar casado há 9 anos. Tá. Você acha que isso, pelo que eu conheci o Edu Guedes, eu conheci a pessoa dele, do Edu Guedes. Ele sempre foi um cara muito correto, entendeu? Estou falando para você aqui de brother. Sempre foi um cara muito correto. Eu me lembro que quando a gente saía, era fiel a namorada dele. Ele era um cara quieto. Ele não era aquele malucão. Você não acha que essa história, por ela já estar separada de você, e ele separado da mulher, e de repente eles se olharam e tal, aquela conversa, aquela carência, de repente nasceu ali uma parada que de repente eles estão juntos até hoje, que é normal acontecer. Se não fosse com ele, ela hoje já está com o Joãozinho, ou com o Chiquinho, uma mulher bonita. Uma mulher que nem ela, educada, elegante, simpática, linda, e tudo mais, bababá, apresentadora famosa. Com certeza, ela ia ter várias pessoas que iam se aproximar dela, e numa dela ia acontecer. Podia ser o Zequinho, já dizia, com o Edu Guedes também é a mesma coisa. O Edu Guedes é um cara bem sucedido, um cara boa pinta, bababá, do cara bababá. Agora, o que eu estou te falando agora de brother. Como eu vivi essa história, e essa história é uma história verdadeira, eu acredito que às vezes as pessoas que se separam, e mesmo que elas conviviam juntos, de repente nasce um amor do nada. Nasce um amor do nada, bicho. De repente, essa história que eu estou te contando pode ter acontecido com você, ou você discorda. Olha, Malandro, não adianta a gente ficar debatendo, porque a sua opinião é a sua opinião, ela tem que ser respeitada, né? Ainda mais sendo você quem é. Eu acho que você aí é um dos raríssimos casos que acredita na não anterioridade desse relacionamento, mas eu discordo de você com veemência. Mas acho que nem cabe, né, a gente ficar se estendendo sobre a matéria, porque teoricamente isso não vai mudar nada. Não, mas você acha que aconteceu isso antes? Eu tenho certeza. Você acha que ela foi infiel a você? Eu tenho certeza que houve relacionamento anterior ao fato. Tem certeza disso? Absoluta. Mas não tem prova, né? Tem prova?
Se tivesse prova... Tá querendo saber demais, né, malandro? Não, porque se você tivesse prova, já tinha mostrado. Malandro, bom, esse assunto eu vou pedir pra gente parar, por favor. Não, tudo bem, nós vamos parar, mas se você tivesse prova, já tinha mostrado. Para. Deixa como tá. Agora me diz uma coisa. Fica à vontade, bicho, fica à vontade. Imagina. Agora me diz uma coisa. Você fez uma vaquinha lá e tal, tu tá duro, tu tá sem dinheiro, como é que você tá, a tua situação? Eu acho que eu falei logo no começo do podcast, né? Amanhã eu faço 600 dias sem acesso à empresa, a cartão de crédito, a minha partilha de bens, a tudo, por conta de uma coisa chamada medida protetiva. A medida protetiva que foi usada contra mim, ela não é só sobre a persona da outra parte, né? É sobre correlatos, funcionários, empresa. Então eu fui privado de entrar em qualquer tipo de ambiente que fosse comum a outra parte. E isso me tirou da empresa. E estou aí, com muito custo, sobrevivendo de rede social e como eu posso. Vem cá, diz uma coisa. Digo. Você tem medo de ser preso? Medo de ser preso? Você tem medo de ser preso? Lógico. Porque, pô, hoje o pessoal falou aqui, olha, bicho, ele pode ser preso aí dentro da produtora. Eu falei, mas como assim, pô? Mas ele tá com um pedido de prisão aqui, pô, e tal. Eu falei, pô, você tá com... Você tem Semana medo de ser passada, sim. Semana passada, sim. Mas por causa da pensão. Isso. E essa pensão vai ser resolvida? Como é que você vai resolver isso? Minha parte eu resolvi. Tu resolveu já? Tu conseguiu um empréstimo aí? Conseguiu? Minha parte eu resolvi. É muito essa pensão, bicho? Malandro, eu não posso falar. Pode falar? Não Não fala. Não fala nada que não pode falar. Agora, me diz uma coisa. Você acha que a imprensa foi injusta com você? A imprensa? Porque, pô... Olha, malandro, porque você também eu não gostaria de carregar esse título, mas o que alguns veículos de imprensa fizeram comigo é digno de estudo. Mas alguma gente da imprensa ligou para você para saber... Porque eu acho que quando é justo é quando a pessoa escuta a outra pessoa, sacou? Porque Malandro, aí a pessoa tira a dedução só um dela. jornalista, o Léo Dias, e a sua coluna, que talvez seja o de maior expoente, só ele publicou mais de 63 mentiras a meu respeito. O Léo Dias? Uhum. E mesmo eu trazendo a prova de que ele contou uma mentira, nunca esse mesmo jornalista trouxe uma errata. Então, daí pra frente, malandro, o que você imaginar é jogo. Eu vou te falar uma coisa, bicho. As pessoas mandavam um monte de perguntas aqui, bicho, essas perguntas. Eu que... Ai. O que você aprendeu com tudo isso, Alexandre? Hoje, quem que é o Alexandre hoje? Quem foi o Alexandre? E quem você acha que será o Alexandre daqui a pouco? E quem que é o Alexandre Correia? Porque quando eu falei que você vinha aqui, cada um tem uma concepção de você. Quando viram você lá no Fritada, para quem não viu, assista aí o Fritada do Diogo Portugal, que está no YouTube. Realmente, ele teve coragem no Fritada. Fritada é uma brincadeira que os humoristas fazem com as pessoas que ficam fritando. Eu já fui lá na Fritada, também fui fritado pela turma lá. E eles botam pra quebrar mesmo, não querem nem saber. Eles saem falando tudo, saem xingando a gente. Quebram tudo, né? Eu achei que você teve uma coragem, bicho, porque você se expôs ali. Porque o seu assunto é um assunto tão sério, bicho. Que, olha, eu sou um cara que eu tô sempre aqui, pá e tal, mas eu sinto que você tá tão. Porra, você. Porque eu sou pai, né? Eu sou pai de 3 filhos. Você é pai do Alexandre, né? Uhum. Isso tudo, você deve pensar no peso que esse moleque deve estar sentindo agora, essa confusão, porque não é só separar pai e mãe, é normal, as pessoas se separam, às vezes o casamento não está dando certo, se separa. Agora, da forma como foi, né, brother? Da forma como está sendo isso aí virou uma... Um circo romano. Um circo romano e como é que... Quem é o Alexandre Correia hoje? Quem foi o Alexandre Correia? E quem é o Alexandre Correia? E o que vai ser do Alexandre Correia? Assim, Sérgio, existe uma coisa que a gente aprende que é o seguinte: o fundo do poço ensina aquilo que o topo da montanha jamais vai te ensinar.
E no fundo do poço você aprende algumas coisas que você custa acreditar que você está passando por aquilo. Só que você só dá solução para aquilo, ou começa a encontrar alguma alternativa para vencer aquilo, se você primeiro admite a você mesmo que você chegou ao fundo do poço. Número 1. Admitido isso, você tenta entender qual é o poço que você está afundado. 3, você tem luz. 4, o que você tem que fazer primeiro. Então eu fui criando mecanismos de autodefesa, de sobrevivência, para chegar até aqui, né? Eu fui alguém de origem humilde, que teve muito dinheiro, ajudou muita gente, ajudou alguém a ficar extremamente famoso. Hoje é alguém que vive de maneira extremamente comedida, com pouquíssimo recurso, sobrevive das suas redes sociais. É alguém que está engajado na causa do direito dos homens, com essa enxurrada de medida protetiva sendo tomada indevida, falsas denúncias, alienação parental. Então eu luto pelo direito do homem de bem. Alexandre Correia está pelo homem de bem, não pelo homem agressor ou qualquer tipo de homem. Alexandre Correia está pelo homem de bem, como eu sempre fui um homem de bem. E o futuro, Serginho, eu espero ter acesso ao patrimônio que eu ajudei a construir, eu espero ter acesso a alguma ordem de recurso, e eu preciso recomeçar minha vida. Eu faço amanhã 20 meses de solitude, não me relacionei com mulher nenhuma, foi uma opção que eu fiz. Há 20 meses não tenho relação íntima, há 20 meses não beijo uma boca. E eu espero que Deus me poupe de mais sofrimento. Mas se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. E você, aonde você tem alguma religião que você Eu sou candomblessista, eu sou de candomblé. Você é do? De candomblé. Ali você se Sou filho de fortalece. Oxóssi, isso. Você se fortalece ali. Não, eu já estava morto. Se não fosse minha fé, eu estava morto. Bom, você falou na história do poço. Então eu vou te contar uma história que de repente pode até servir para você em algum momento da sua vida. Pois não. Um cavalo quebrou a perna. E aí o capataz falou pro fazendeiro: doutor, o cavalo caiu lá no fundo do poço. Ele está lá no fundo do poço. Quebrou a perna não, desculpa. O cavalo caiu lá no fundo do poço. Falou pro doutor do dono da fazenda. E aí ele falou assim: então, quanto vai custar para tirar o cavalo lá do fundo do poço? Ah, vai custar aí 20 mil reais, vai ter que chamar o... 20 mil reais? Ah, esquece isso, pô. Faz o seguinte, enterra o cavalo. Eu não vou pagar 20 mil reais para tirar o cavalo lá do fundo do poço. Muito caro. Faz o seguinte, enterra o cavalo. Aí as pessoas iam jogando areia para enterrar o cavalo. Só que aí o que o cavalo fazia? A areia vinha lá de cima e o cavalo lá no fundo do poço fazia assim, ó. Assim, ó. Fazia assim porque batia no lombo dele e fazia assim, assim. O que acontecia? Com a própria areia que as pessoas estavam querendo afundar o cavalo, foi a forma como ele conseguiu fazer assim, e ele ia subindo. Quando chegou lá em cima da superfície, vazou. Foi embora. Então, às vezes, quando a gente está no fundo do poço e você se sente que as pessoas querem te afundar cada vez mais, essas pessoas estão te ajudando. Estão te fortalecendo para que você venha com tudo, sacou? Para que você tenha garra de lutar, garra de vencer, até para mostrar para essas pessoas que você era capaz. Então você, quando lembra dessa história do cavalo, que o cavalo foi fazendo assim com a própria areia das pessoas que queriam enterrá-lo, e ele só saiu por causa disso. Quanto mais as pessoas querem te enterrar, mais elas estão te fortificando. Se você tem um pensamento da sua religião, sacou, em que você acredita, e se você faz o bem, cara, porque é o seguinte, quem faz o bem vai ter o seu momento de retorno. Essa que é a lei da vida, por mais que as situações que a gente esteja vivendo agora no momento, mas se você se sente assim, cara, daqui a pouco você vai estar brilhando novamente aí, brother. Como você foi um empreendedor, né? Você é um cara estudioso, você fala vários idiomas, você fez uma carreira aí, entendeu? Hoje você está nessa situação agora. Obrigado. Olha pro cavalo, sacou? Mas assim, malandro, eu fui... É engraçado isso, assim, para dar um raciocínio final aqui para você, assim, né?
Eu fui abandonado por 99% dos meus amigos. Pessoas que se beneficiaram do meu dinheiro, da minha benevolência, da minha companhia, da minha rede social. E a vida me deu, por exemplo, pessoas como o Tobia, que não me conhecia, não tinha a menor obrigação de ser acolhedor, simpático, e depois de ir ao podcast que ele conduzia com muita propriedade, que era o Diário de Polícia, que era um sucesso, ele acabou então tendo uma cisão com o sócio dele e me convidou para fazer o Pode Man na Área, que é o podcast que a gente tem. É o Pode, como é que é o nome? Pode Man na Área. Pode Man na Área. É o símbolo do Pac-Man. Tobias é aquele, ele é polícia, né? É polícia civil, 35 anos de polícia, muito gente boa, um coração muito grande. Então eu perdi um monte de pessoas, mas na verdade essas pessoas nunca me pertenceram. Elas me usaram. E ganhei alguém, como o Tobia, que foi uma grande, está sendo, está sendo, e acredito que será alguém que vai fazer parte dessa minha história de retomada. Um Tobia vale por 100. Então, muitas vezes na vida, a gente tem uma severa distorção daquilo que a gente entende por felicidade. Porque veja só você, malandro. Uma vez, eu tive uma briga muito feia com a outra parte. E quando eu dei por mim, fazia um sol lindo. Eu naquela casa nossa, que era não, né? Porque aquela casa ainda existe. Maravilhosa. Eu com um filho perfeito, forte, comida na mesa, carro bom na garagem, roupas boas. Eu estava sozinho na piscina. E, na verdade, a gente não dá a devida importância à solidão. Porque uma coisa é você ficar só por opção. Outra coisa é você se sentir só. São coisas diferentes. Tem gente que adora ficar sozinho. Não quer papo com ninguém. Fechou. Mas você se sentir só é algo muito... É horrível. É algo muito doloroso, sabe? E eu não dei ouvidos a essa minha sensação de solidão profunda. De novo, trago, né, a mesma narrativa, que o único culpado disso tudo foi a minha permissividade, a minha conivência com tudo. Você se arrepende de alguma coisa assim? Muito, muito. De que você se arrepende assim? Nossa, aí tem milhões de coisas, mas eu me arrependo para trazer um último fato. Em fevereiro de 2023, não ter ido embora de casa. Isso foi um arrependimento. Opa. Diz um outro arrependimento que você se arrepende. De não ter pensado em mim. De ter pensado sempre em outra parte. Você pensava mais nela do que em você. De ter ajudado tanta gente. Porque veja só você, malandro, se 20% das pessoas na qual eu ajudei tivesse levantado a mim e contado ao mundo quem eu era, eu não tinha sido espancado como eu fui pela imprensa. 20%. Eu, de cirurgia de funcionário, mais de 15%. Por que você acha que essas pessoas não levantaram? Porque o ser humano, ele é ingrato, malandro. Não adianta você achar diferente. O ser humano, ele é ingrato. Grato já é um ser humano diferente. Você acha que por ela ser uma celebridade, você acha que as pessoas passaram pro lado dela? Esquece. Então você teve muitas decepções, né? Com pessoas que estavam perto de você, que falando na hora das dores, é uma das dores mais profundas quando você se encontra absolutamente sozinho, espancado. Você imagina você pegar um celular assim, parceiro? Um Brasil inteiro te espatifando e ninguém passou pela tua porta para te trazer um copo de água. Neguinho que tomou champanhe na minha casa de rodo. Bagunça. Ninguém ficou do seu lado? Quem ficou do seu lado? Ficou do meu lado uma amiga de infância, Fernanda. Ficou um amigo de colegial, Patrick, de mais de 30 anos. E uma outra pessoa. Assim. Teu irmão ficou do seu lado?
O meu irmão, num primeiro momento, não, mas depois ele ficou. Porque todos acreditavam na narrativa da outra parte, né? E falar em seu irmão, como é que você reagiu naquela história da Ana Hickman, que se salvou porque o seu irmão... O que foi aquilo que até hoje, quer dizer, eu entendi porque era um fã maluco que entrou num quarto e quis matar a Ana Hickman. Isso. E o seu irmão, porra, graças a Deus ele estava ali, ele, acho que ele faz luta, arte marcial, alguma coisa assim. Então emponciou no cara, derrubou no chão, desarmou E posicionar gay é um golpe que se dá no judô, que você pega aqui, você leva a pessoa. Graças a Deus esse cara sabia isso. Salvo pelo judô. E como foi aquilo? Onde você estava naquele momento? Eu estava em São Paulo. Ele estava em Belo Horizonte. E aí, como é que você aceitou? Como é que você recebeu aquilo tudo ali? Mano, foi uma loucura aquilo, né? Eu recebi a notícia, eu estava no shopping com meu filho, tive que sair correndo para pegar advogado, ir para Belo Horizonte, enfim. Foi uma coisa inacreditável, né? A nossa vida é feita de coisas inacreditáveis. O pior daquilo foi o desfecho, o meio do caminho, na qual o promotor da época ofereceu denúncia de homicídio doloso contra o meu irmão. Porra, achando que ele tinha culpa de ter matado o cara? Sim, homicídio doloso. O cara queria, estava com uma arma ali no quarto. Eles falavam do excesso de legítima defesa. Porra. Devastou meu pai, minha mãe e principalmente o meu irmão. Mas ele foi forte e resistiu. Na época eu tinha uma condição financeira boa, paguei um excelente criminalista e ele foi bem defendido. Caramba, bicho, o cara foi um herói, meu irmão. Salvou a vida da Ana Hickman e ela se dá hoje com o teu irmão? Não, a mesma Ana que foi salva pelo meu irmão, pôs ele para fora da empresa, não paga o que deve, trata ele como um verme. Boazinha, né? Sério isso mesmo que você está falando? É dessa moça que nós estamos falando. Caramba, brother. Porque ali ali era para ser uma gratidão eterna, né? Porque ali não é o caso. Ele salvou realmente, literalmente, a vida dela. Né? Nós todos ficamos... Não é o caso. Fiquei ali... Não é o caso. Todo mundo... Não é o caso. Infelizmente não é o caso. Mas também já foi. Paciência, é sobre aceitar. E o que mais você se arrepende? Não sei, mano. Tem tanta coisa, né? Eu me arrependo de ter sido tão otário, tão bonzinho, tão benevolente, tão caridoso, tão acolhedor, de ter perdido tanto tempo com o problema dos outros, de ter recebido tanta gente na minha casa. Mas, assim, é muito arrependimento. Assim, são muitos. E como é que a Ana Hickman é como mãe? Como é que ela é como mãe? Agora, Malandro, a pergunta é como... Aí eu vou entrar numa coisa muito restrita do seguinte... daria aí mais 1 hora de podcast eu dissertando sobre o fato, mas por recomendação mesmo eu prefiro não... Não, mas eu digo assim, como mãe, assim... Nos primeiros anos do Alexandre, ela foi sempre uma grande mãe. Depois de um certo tempo, fazia-se a vontade dela. Então o que eu e o meu filho queríamos não contava. Mas não deixou de ser uma grande mãe. Mas, infelizmente, depois do ocorrido, ela mostrou uma faceta que aí eu prefiro não entrar no mérito. E como é que está a tua convivência com o teu filho? Como é que você está? Eu vejo a cada 15 dias, graças a Deus preservada, ainda que pese, ela pediu 7 vezes guarda unilateral e visita assistida. 7. Inclusive, a última petição do advogado dela quer me tirar a convivência do Alexandre. Você só pode ver o moleque de 15 dias, é isso? Aham. E tem que estar sendo vigiado, é isso? Não. Isso é o que a minha advogada, a doutora Diva, um beijo, doutora Diva, conseguiu. Que é uma coisa que, agora, se dependesse do mando da outra parte, eu não tinha convivência com meu filho. Isso que dói muito, né? Porque quando a gente perde a nossa... Acho que essa deve ser a maior dor. É muito sério. É muito sério. Porque eu sou pai também, eu tenho filho, e se alguém proibisse de eu ver meu filho, porque a gente ama o nosso filho, né, Brad? É difícil. Quais são os momentos que você sente mais saudade do teu filho? Que momento? Quais são os momentos que... De noite. De noite. A gente, né, meu filho foi alfabetizado em inglês, e nós, desde os 3 aninhos dele, nos comunicamos em inglês, né? Então, a gente tem uma maneira muito particular de se comunicar. A gente escuta muita música junto, conversa muito. O Alê é um menino de ouro. Deus foi muito generoso comigo.
E quando você tá assim, o que você acha que daqui a um tempo, quando você estiver mais velho, ele também estiver mais velho, como é que você vai explicar essa situação toda pra ele? Malandro, como a outra parte, ela não teve a delicadeza de pensar no filho em nenhuma das suas atitudes, e tá na mão de Deus. Até agora, aos olhos vistos, não apresenta nenhuma sequela, o que é absolutamente um milagre. Mas tem que esperar o tempo, né, malandro? Tem que ver o que tipo de situação. Não apresenta nenhuma disfunção, nenhum tipo de fobia, nenhum tipo de mau hábito, consumo, compulsão, insubordinação, irritabilidade, não. É uma criança perfeita. Agora, se ele vai sobreviver até o final disso tudo ileso, eu não sei dizer. Se ele vai ter alguma sequela futura, também não sei dizer. Me diz uma coisa, o Alexandre, você é um cara que você chora de vez em quando sozinho, você é um cara Eu já não tenho mais lágrima para derrubar, malandro. Você chorou muito durante essa... Eu não tenho mais lágrima para derrubar. Você chorou muito, você? Muito, malandro, muito. Quando você está sozinho, quando você está ali na sua cama. Entrei em cartaz alguns pares de vezes. E você chegou em algum momento a pensar em desistir, tirar a tua vida, fazer alguma loucura que às vezes o ser humano, por uma fraqueza de segundos, né? Porque às vezes o ser humano pede ajuda, né, cara? Você chegou a tentar pedir ajuda, você tentou a falar, puxa, Você viveu algum momento assim? No dia 26 de novembro de 2023, a Record promoveu uma matéria com a Ana Hickman, onde ela foi a primeira vez a público falar sobre o caso. Por 44 minutos, ela me deu a alcunha de bandido, sem vergonha, agressor, violento. Em síntese, ela acabou comigo. Ao final daquela matéria, meu telefone explodindo, eu fui até a sacada do meu apartamento, eu cortei a rede de proteção, eu escrevi uma breve carta para o meu filho e eu estava me preparando para tirar minha vida, completamente abandonado pela minha família, por tudo e por todos. Só 2 pessoas falavam comigo. Até que o meu telefone tocou e essa pessoa disse: Ali, eu sei o que você vai fazer. Espero eu chegar com um psiquiatra aí. Olha que loucura. Aí deu alguns minutos, ela apareceu com o Dr. Marcelo Ribeiro e com a doutora Lígia do Alib. Conversamos. Eu fui devidamente medicado, adormeci. Acordei no outro dia, pus os pés no chão e disse: ou é matar ou morrer. Eu não vou morrer, eu vou vencer. E eu nunca mais fiz isso. Por alguma razão, Deus teve misericórdia da minha vida. Mas eu estou muito cansado, Sérgio. Muito. Agora, nesse final aqui, eu estou esgotado. Mas não desiste, meu irmão. Não desiste Não desiste nunca, porque... Essa hipótese não existe, eu só estou narrando uma coisa que foi... Até me emocionou aqui, eu fiquei até emocionado aqui com essa história toda aqui, porque a gente, eu sei de casos que às vezes as pessoas... Mas é mais fácil... Cometem erros... É aquilo que eu falei do destruir e desiste construir. e vai embora desse mundo, às vezes por segundos, porque às vezes não tem uma ajuda de uma terapeuta, de um psicólogo, sacou? De um amigo que aparece na hora para... Porque eu perdi já um amigo numa história dessa, entendeu? E às vezes as pessoas vão embora mesmo. As pessoas às vezes ficam tão fracas que não vê uma solução e acha que... Para que eu vou sofrer, né? A título de que eu vou continuar semeando a minha falência, né? Tem que ser forte, tem que se pegar numa religião, você tem que acreditar e saber que nada é eterno, né, bicho? Nem o amor, nem a dor, você vai vencer. Se o que você fala é a verdade, bicho, só existe uma verdade no mundo. Pode estar todo mundo contra você, bicho, mas se tem uma verdade, essa verdade uma hora vai aparecer. Entendeu?
uma hora vai aparecer. Se você tem essa verdade, tua verdade vai aparecer, bicho. Você não pode... Continuo, independente das acusações, no mesmo lugar, do mesmo jeito. É isso. E hoje é um papo muito louco, né, brother? Porque eu me lembro, eu te vi, acho que eu te vi 2 vezes, né? Foi uma vez lá na Record, que você estava com ela, e acho que outra vez também lá na Record, você é sempre muito alegre, aquele teu jeitão, né, cara? E você acha que o Alexandre Corrêa vai voltar a ser aquela pessoa alegre, aquela pessoa que... Eu tenho vergonha de quem eu fui, de tão otário que eu fui. Eu tenho muita vergonha. Eu dei uma lição de como ser otário pro mundo. Uma lição. Burro, permissivo, conivente. E não só relacionado à minha ex, relacionado à vida. Eu não dei à vida o tratamento e o ritmo que a vida merecia. Mas paciência, vamos ver o que eu tenho pela frente. Você tem que se perdoar por isso, sacou? Não dá, mano. Enquanto você não se perdoar, você vai viver nessa... Pode ser que quando eu sair da onde eu estou, eu me dê o perdão. Por hora, eu não me perdoo. Porque enquanto você não se perdoar, bicho, isso aí vai te incomodar a beça, sacou? Vai te fazer uma pessoa triste, sacou? Não, mas vamos lá. Vamos seguir. Tem que se perdoar, bicho. Passou, passado é passado não existe, o futuro também não existe, só existe o agora. O agora é isso aqui, bicho. Nós estamos aqui, eu, você, o meu filho novo aqui, ó. Filho do Ratinho, tá aqui, ó. O teu parceiro tá ali, o Tobia, monstrão. O Tobia. Monstrão, gente finérrima. E vamos lá. Eu vou até abrir uma batatinha aqui. Essa batatinha aqui é o seguinte, ó. Minifoods. Minifoods é a batatinha deliciosa que tá fazendo um sucesso, meu irmão, no Rio de Janeiro. Em todos os supermercados do Rio de Janeiro tem Minifood. A Minifood lançou o malandrito. Esse malandrito é uma delícia. É um malandrito de bacon, um malandrito de queijo. Tem de picanha. O de picanha é o que eu mais gosto. De picanha e de bacon é o que eu mais gosto. Você chega nos supermercados do Rio de Janeiro, Minifood tá arrebentando. E o que acontece? Por que vende bastante? Porque o pessoal faz a degustação. Fala assim, ó, prova aqui o malandrito. Aqui, esse malandrito aqui, ó. Esse aqui é de pimenta. Esse aqui é de bacon. Esse aqui é uma delícia, cara. Hein? Esse é de quê? O de picanha. Adoro de picanha. O de picanha, todo mundo. Meu irmão, obrigado, vou guardar os caras escondem, cara. Os caras escondem esse aqui, porque, pessoal, vocês são tudo safados, meu irmão. Sabe? Aqui, ó. Eu fico esperando esse momento para poder abrir os salgadinhos. Aqui, ó. Eu e meu parceirinho aqui, ó. Isso aqui é batatinha, ó. Aqui, ó. Ó o barulhinho. Ó. Como com vontade mesmo. Esse é o malandrito. Por que tá vendendo bastante lá no Rio de Janeiro? Eles fazem a degustação. Olha, prova aqui. O malandrito é um produto novo e tal, ó. Aí, ó. Quando come, já era. Não para de comer, que é uma delícia. Malandrito, da família Minifoods. Os amanteigados, uma delícia. Você tomar aquele amanteigado ali com um cafezinho, é uma delícia. Tem aveia, tem granola, tá lá, ó. Minifoods. Se você vê um produto da Minifoods, pode comprar, porque é uma delícia. Se você está nesse QR Code aqui, ó, pode comprar pelo Brasil todo. Pelo Brasil todo você pode comprar pelo QR Code. Malandrito, é uma delícia. O de pica é uma delícia. Quer um pouquinho, Gugu? Ó, quer um pouquinho? E aí você não tem dente ainda, não pode comer. Só tem bigode. Olha, e aonde vende bastante o Rio de Janeiro? No supermarket. O supermarket é um sucesso. Por que o supermarket, Serginho Malandro, vende tanto? Por quê? Porque quando você vai fazer compra para sua família, você quer o quê? Você quer preço justo. O supermarket tem o melhor preço justo. Vai lá conferir. Você quer o quê? Qualidade. O supermarket... Olha, eu conheço a família supermarket. O que eles são chatos com o negócio de qualidade, eles são muito chatos, mas chega a ser chato demais. Eles exigem muita qualidade. Então você pode ir lá, qualidade garantida. E você quer o quê? Pessoas bem-humoradas, você quer ser bem recebido. E o supermarket,
as pessoas estão sempre bem-humoradas. Então, o Supermarket faz muito sucesso no estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro todo, porque tem essas qualidades, tem preço justo, tem bom humor. E se você traz esse QR Code aqui, você vai ver todas as promoções, os preços especiais que tem no Supermarket. Porque o Supermarket, ele é preço, ele é perto, é Supermarket. Agora, ô Glu-Glu, qual é o teu time de futebol? Palmeiras. Palmeiras tá bem, né, cara? Sempre. Palmeiras tá bem. Olha, tá bombando de jogo por aí. Bombando. Aí você vai falar assim, puxa vida, queria me divertir? Pra se divertir, tem que ser Bet Nacional. Porque a Bet Nacional foi a primeira, né, Silas? A primeira a se regularizar no governo. Foi a primeira. Bet Nacional é uma plataforma muito séria. Temos lá o nosso embaixador, o Galvão Bueno, o Vinícius Júnior, agora o Renato Gaúcho, o meu filhinho vai passear lá um pouco, porque a vida é assim, vai passear. Bet Nacional é diversão. Você tem que entrar na Bet Nacional para se divertir, mas com responsabilidade. Preste atenção, muita responsabilidade. Acima de 18 anos. Porque Bet Nacional é a Bet dos brasileiros. Bet Nacional é jogo legal. E agora nossos embaixadores, hein? Galvão Bueno, Vinícius Júnior, Renato Gaúcho e vários. Olha, Bet Nacional é jogo legal. Glu, 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 glu. Bet Nacional, I love you. Alexandre Correia, me diz uma coisa. Qual é a pergunta que você tem mais medo que as pessoas perguntem pra você? Nenhuma? Não. Você é um cara que fala, pô... Porque é o seguinte, ele veio aqui e ele chegou ali e tal, e aí beleza, pá... Ele foi muito amigo do Silvinho, que é um amigo meu, Silvinho é meu amigo há 35 anos. Lembra do Silvinho? Claro, pô... Silvinho sai nas baladas, claro, pô, e tal, abá. Então entra aí. Não combinamos nada. Ele não falou, olha... Porque às vezes o entrevistado fala, olha, não falo nesse assunto aí e tal, pá. Às vezes é normal, né? A pessoa... Ah, não. Chegou aqui, bebeu uma água aqui, não sei o que lá, esse aqui. Me deram aqui a minha produção aqui. Uma pessoa de gente fez um monte de pergunta aqui. Aí deu a vida dele aqui, ó. A vida a vida dele aqui, que as pessoas usam aqui, né, pá? Bebê, falando que você, pô... Aí, é só bagulho voando, né, meu irmão? Porra. Quero saber o seguinte, gostou daqui dessa produtora maravilhosa? A Wayne, gostou da produtora? É bonita? Aí. Produtora de rico, né? Olha as tuas... Produtora de rico, né? É a produtora da... Ele tinha um estúdio. Ele tinha... Uma Nova Conceição. Você lembra? Quem tinha o estúdio? Tu tinha o estúdio na Nova Conceição? Começo dos anos 2000. Era teto retrátil na rua Marcos Lopes. Era um estúdio demais, assim. Pô, que legal, obrigado pela lembrança. Era um estúdio, quem alugava era a Vogue, a L, fazia-se editorial, fazia muita coisa lá. Caramba, brother. É. Agora você tá fazendo o teu... Podman na área com o Tobias, Vem cá, quinta-feira. Tobias, entra aqui, Tobias. Vem cá. Vem falar com ele. Que dia que é o podcast de vocês? 21 horas, toda quinta-feira. Cuidado com a câmera aqui, Tobias. Entra aqui, bota aqui, Bem, tá? lindo. Fala aqui no microfone aqui, Tobias. Ô, Tobias, vocês se juntaram aqui, você e o Alexandre, estão fazendo um podcast agora sobre... você entrevista policiais, você entrevistou várias pessoas lá, né, bicho? Você é polícia. Então, eu sou policial civil e eu fazia um outro podcast. Fala aqui no microfone, puxa o microfone pra tu, senão sua voz não vai aparecer. Aqui, pra gente ficar mais... Fica aqui, não, fica Esse não, aí, brother. descabelar aqui, então, Na verdade é o seguinte, eu fazia um outro podcast chamado Diário de Polícia, que é um grande podcast, que hoje tem o Cobra lá e o pessoal que tá todo mundo lá. E em cima do Diário de Polícia, a gente entrevistou o Alexandre Correia, e o Alexandre Correia chegou e... A cadeira pra você aí, ó. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza. E a história é mais ou menos essa, ô Sérgio. A gente teve uma entrevista que eu combinei com ele um pouquinho antes do ar, que eu ia pegar um pouco pesado pela minha profissão, porque o jornalista ele pergunta de uma forma e o policial pergunta de outra. Você fez a entrevista com o Alexandre como policial? Eu e o Cobra, que hoje está com o Diário de Polícia,
E a gente fez um programa bem, né, Alexandre? Foi bem... E ele respondeu todas as suas perguntas? Ou ele fugiu de alguma? Nenhuma. Eu vou ser bem sincero. Qual a pergunta que você fez pra ele que deixou mais ele enlouquecido? Você lembra? Não, a pergunta que eu fiz foi... Vai fazer Não, agora veja não. bem, a gente que é da noite, que conhece a Você como vida, policial, você como pelas policial. experiências de vida, como que ele não percebeu essa situação? Cara, quando quando a mulher começa a se rejeitar, irmão, como é que é? Vamos conversar, senta aqui. Ele sai fora. Vamos conversar, irmão. Ah, não. Então, beleza, então tô seguindo meu caminho. Mas aí eu percebo no Alexandre, pela convivência com ele, que realmente ele tinha um meio de defesa, o Sérgio, para proteger a Ana. Ele queria proteger a Ana e ele ficou como vilão da história por querer proteger como agenciador. Eu vivencio com ele todos os dias. E tudo que ele falou aqui para você, Sérgio Malandro, é verdade. Cada detalhe. Porque eu vivencio junto. E, cara, eu nem imaginava que eu ia estar numa situação dessa. Porque quando ele pegou na minha mão, e eu peguei na mão dele, no momento de que eu saí do Diário de Polícia, falei, Alexandre, eu saí do Diário de Polícia, ele falou, Tobias, você foi o único cara dos 25 podcasts, você falou que hoje você foi em quantos depois? 65, foram mais 40. Quer dizer, no 25º, desses 25 podcasts, ele falou, você foi o único cara, vamos fazer um podcast junto. Aí a gente criou o Podman na área. O Podman, você que ainda não assistiu, eu gostaria que você entrasse no canal, você conhecesse o nosso trabalho, a gente leva utilidade pública para a vida de vocês, traz a informação real. É online, ao vivo, como o Sérgio Malandro também faz um trabalho maravilhoso. Que dia que vocês fazem? Todas as quintas-feiras, às 21 horas, inclusive, agora na quinta-feira nós vamos entrevistar o Rambo, aquele que participou de um programa do Power Couple. É um tal de Rambo aí, que tem monstros assim. Sylvester Stallone. É, mais ou menos isso. Ele também já teve problema com alienação parental, ele teve problema com Maria da Penha, ele quer contar a história dele. Então, como nós entrevistamos o Mendigo do Pânico, nós também entrevistamos no programa, entrevistamos também o Murilo Becker, jogador de basquete, que também não bateu na mulher. Inclusive, semana passada estava um amigo meu no estúdio presenciando, então assim, a gente tem defendido essa causa, porque não é só o Alexandre, não. Sinceramente, tem muitos homens que vão assistir o Papagaio Falante, vai se identificar com essa história, que não encostou na mulher, chegou a discutir com a mulher chama a polícia leva realmente. Hoje os policiais estão começando a ficar um pouco mais ligeiros em relação a filtrar isso, se houve agressão, se não houve. A gente, lá no Podman na área, a gente fala efetivamente em defender o que é correto, defender o homem de bem e defender a mulher de bem. Agora, ninguém defende o homem que bate mulher. A gente não suporta. Não, com certeza. Lá no Diário de bater Polícia... mulher é covardia, bicho. Quando eu já fazia lá no Diário de Polícia... Isso é inadmissível, bater mulher. Exatamente isso. Quando eu falava assim, você que é covarde, que homem que bate em mulher, vem bater no Tobias. Vem bater em mim. Porra, é muito fácil bater numa mulher. Entendeu? Tobias, agora respira, fica calmo, respira. Sim. Respira. É que a gente Respira, agora fica calmo, respira. Não, Sérgio, sabe o que acontece? Faz assim, ó. Respira, faz o glu-glu, faz o glu-glu. Não, é que a gente... Faz o iê-iê, é que a gente... tá muito nervoso. Não tô, Fica não, calmo. não é. Essa é a minha forma... Fica calmo. É a minha forma de colocar, como bom italiano que eu sou de Nápoles, entendeu? A gente coloca a situação como ela realmente é. E a forma de eu estar falando nesse momento é por conta da indignação que eu venho acompanhando esse caso. Entendeu? E não só em relação ao Alexandre Corrêa, em relação a tudo que vem, todos os homens que nos procuram aí, porra, eu passei por isso. O Alexandre também, ele fala com 40 homens por dia, 50 homens que chamam ele no direct salvou vidas. Isso aí o Alexandre pode falar. O Alexandre Corrêa tem salvado vidas de homens querendo se matar, Sérgio Malandro. Então não tem como a gente não ficar indignado. Coisa muito séria. E é muito sério tudo isso. E obrigado por dar esse espaço aqui pro Podman. Gostou da produtora? Wen Produtora. Aqui, ó. Tá aberta para vocês que estão me vendo agora. Se você quiser vir aqui fazer o seu podcast, fazer o seu comercial, aqui tem uma estrutura maravilhosa. Aliás, tem 2 estúdios, né, Silas? Tem esse e tem o outro. Como é que o pessoal entra no site da Wen Produtora? Hein? Wen Produtora no Instagram, né?
Aí vai ver como é que é. Tem muita gente bacana vem aqui. Olha, o Alexandre. Posso me despedir? Pode se despedir. Obrigado pela tua participação. Obrigado. E vamos assistir lá o teu podcast lá toda quinta-feira. Que horas começa? Às 21 horas. 21 horas. Ao vivo pelo YouTube. Podman. Podman na área. Se tiver o papagaio na quinta, vocês não Mas o assistem ele, papagaio não. entra às 21 também? Às vezes entra 21, Não, mas 22. aí todo mundo, tem público Se tiver o pra todo mundo. papagaio, não assistam eles. Assista a gente, depois assistam eles. Vocês não assistam papagaio, assistam a gente, pô. Podman na área toda quinta-feira às Ô, 21 horas. Alexandre. Dá licença, gente. Obrigado. Tobias, parabéns aí pelo seu trabalho aí de polícia, que eu sei que você é um grande policial, você é um cara que até resgatou, meu filho tinha sido sequestrado aqui, cadê meu boneco aqui, por favor, meu Como é que é, meu? filhinho? Eu tive o resgate, eu vou até filmar isso aqui, porque eu vou fazer O meu filho tinha sido Eu fui resgatar tinha sido sequestrado, e todo mundo ficou preocupado aqui, o Ralandro, né, o mistura de ratinho com malandro, Ralandro na cruz, né? tinha sido sequestrado, e o Tobias que foi lá e descobriu o sequestro, e voltou para meus Tá braços. de volta aí, já saiu do cativeiro, já tá na mão do pai já. Voltou pro meu braço. Tobias, obrigado pela sua participação aí. Boa sorte no teu trabalho aí, tá? Obrigado. Fique firme no teu trabalho aí, que o seu trabalho é um trabalho como policial. Eu sei que você é um ótimo policial, você tem um histórico aí que você estava me contando aí, as tuas andanças aí. Na verdade, só para finalizar, a gente tem que valorizar os policiais, tem que valorizar as forças de segurança, tem que prestar atenção com o que está acontecendo com a sociedade, que essa mudança repentina é tudo muito louco, tudo muito rápido. Então a preocupação é Tem que essa. valorizar mais os policiais, né, bicho? Tem que valorizar os policiais. Ganham muito pouco, bicho. Acho que as pessoas, os policiais arriscam a vida, né, meu irmão? Então Eu tem que, gostaria de falar tem que também- ser mais valorizado. No Bioto, o Bioto faleceu, é um policial que levantou a bandeira da Polícia Civil de São Paulo. Infelizmente, o Bioto nos deixou. E agora, sexta-feira, nós fizemos um conselho com a presidência e tudo mais. Serão recebidas a medalha Bioto lá na Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E vai ser uma homenagem ao nosso querido Bioto, que nos deixou. Um policial civil exemplar que ele criou o Nós por Nós, começou aqui tem vários grupos, tem mais de, 30 mil policiais que quando a gente pede apoio, se eu entrar no Nós por Nós agora, mesmo com a ausência do Bioto, falar, o Tobias está precisando de ajuda, estou aqui no Papagaio Falante, vem 30 viaturas aqui embaixo. Então, a minha homenagem a você, Bioto, em memória, você era um ser humano. Meus sentimentos à família do Bioto aí. Sentimentos da família do Bioto. E a gente vai estar lá com o doutor Nico, nosso secretário da Segurança adjunto. Doutor Nico, gente fininha, conheço o doutor Nico, doutor Orlinho, conheço eles há anos. Eles estarão lá finíssima. nessa homenagem. Esses são brabos, hein? Esses são brabos, hein, doutor policiais. Nico. Eu tive a honra de entrevistar os dois no Nico Diário é da brabo, Experiência. Encontrei com ele na casa do Latino. E obrigado, muito obrigado pelo espaço aqui. Aqui é a casa pra mim, sua. tá bom? Dá licença, gente. Casa Obrigado, sua. valeu. Alexandre Corrêa. Estamos aqui já chegando ao final da nossa história, da nossa entrevista aqui no Papagaio Falante. O Alexandre, se você tivesse que falar uma palavra para tudo que aconteceu com você, qual seria essa palavra? Fé. Fé. Eu tô aqui por causa da minha fé. Quem não tem fé não vai chegar a lugar nenhum. Oxóssi, A coisa principal da vida realmente é a fé. Se você tiver fé, você vence na vida, você consegue as coisas, aí que demore um pouco, mas você vai conseguir. Oxóssi não ia me deixar sozinho na mata. Alexandre Correia. Olha, glu, 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 glu. Quero agradecer aqui a sua presença, tá? Obrigado. Os seus esclarecimentos. Tinha aqui uma série de perguntas aqui, várias coisas, mas você já respondeu algumas aqui, papapá, bebê, bababá. E espero que a verdade apareça, tá? Porque quando a verdade aparece, realmente tudo se esclarece. Obrigado. Às vezes ela demora um pouco, às vezes ela não demora nada.
e às vezes ela demora, mas ela aparece. Espero que você consiga mostrar a sua verdade, né? Que você veio aqui, falou a sua verdade, e espero que realmente a verdade apareça para que você possa se sentir feliz. Já que você se sente uma pessoa totalmente injustiçada, então, aqui aberto. E boa sorte para você, irmão. Muito obrigado, Serginho. Obrigado. Que Deus te abençoe. Olha, Obrigado. o homem não morre, Alexandre, presta atenção, hein? Presta atenção. O homem não morre quando ele deixa de existir. Ele só morre quando ele deixa de sonhar. Continue sonhando, até mais. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Papagaio falante, glu, 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 glu. Papagaio falante, I love you. Ha, ha, ralando, ha, 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 ratinho. É a minha cara aí. Glu, 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 glu. Ha!